A história começa com um casal em um encontro. Os dois se preparam para se jogar em um rio poderoso e se amarram um ao outro para ficarem juntos para sempre. No entanto, em uma reviravolta cruel do destino, o malvado Truck-kun surge do nada para atravessar a floresta e levá-los. Momentos depois, nosso protagonista Daisy acorda e fica chocado ao ver como é o céu. Uma mulher explica que aquilo não é o céu e que ela é uma guia para aqueles que descem a este mundo. Seu nome é Annette e ela revela que Daisy foi escolhido e transportado para este novo mundo. Um dragão temível voa, enquanto Annette explica que este mundo está envolto em trevas, e Daisy foi escolhido para ser um herói que trará luz a este mundo. Daisy não se considera um herói, de jeito nenhum. Ele era apenas um cara tentando cometer um duplo suicídio com sua namorada e agora foi trazido para um mundo estranho. Annette se prepara para fazer um discurso inspirador para que ele queira se tornar um herói, mas ela fica chocada quando Daisy faz o que sabe fazer e tem uma overdose de pílulas sedativas. Annette purifica as toxinas de seu corpo, mas Daisy diz que ela está, na verdade, incomodando-o. Annette exige que Daisy se torne um herói para cumprir sua grande missão de salvar este mundo, mas Daisy só está procurando um lugar para parar de viver. Daisy continua devorando suas pílulas, mas Annette o lembra que ele é o escolhido. Daisy aponta que ele nunca decidiu ser escolhido, mas Annette explica que o Truck-kun é, na verdade, um caminhão de seleção para outro mundo. Entre as muitas pessoas no mundo antigo de Daisy vivendo vidas infelizes, apenas aqueles atingidos pelo Truck-kun de outro mundo conseguem refazer suas vidas neste mundo. Este é na verdade um serviço de transferência de mundo que o mundo dela oferece. Ser atingido pelo Truck-kun significa que ele estava infeliz com sua vida, então ele recebeu uma chance neste mundo. Daisy termina de tomar mais algumas pílulas e aponta com raiva que o caminhão estúpido interferiu no momento mais feliz de sua vida, seu duplo suicídio. Ele aponta que eles não têm o direito de decidir quem é infeliz, mas do ponto de vista dela, ele foi salvo de uma vida tão infeliz que ele ia acabar com tudo. No final, Annette decide que suas reclamações não importam porque Daisy certamente mudará de ideia quando vir suas estatísticas. Sem exceção, todo humano trazido para o mundo dela recebe a habilidade de empunhar poderes sobre-humanos. No entanto, ela fica chocada ao descobrir que Daisy é insanamente fraco. Ele não só tem apenas um ponto de vida, como também está envenenado mesmo depois de ela desintoxicá-lo. Annette se recusa a acreditar que alguém possa ser tão fraco, então ela procura desesperadamente para ver se Daisy tem algum tipo de habilidade especial ou capacidade excepcional. Ela fica horrorizada ao descobrir que ele não tem absolutamente nada, e ela nunca viu um outro mundano tão fraco. O Daisy, com aparência muito doente, vai embora, mas Annette o impede e finalmente concorda que ele deve ter sido trazido a este mundo por engano. Ela determina que ele não conseguirá sobreviver neste mundo, e ela fica chocada quando Daisy finalmente mostra alguma confiança. Ele declara que o que ela acabou de dizer soa muito mais com o que sua vida realmente é. Daisy explica que ele é rotulado como um fracasso, não importa em que mundo ele viva. Annette pede desculpas mais uma vez pelo erro e pede que ele fique com ela por um tempo. Este mundo é incrivelmente perigoso e cheio de monstros, então sua vida certamente acabará no segundo em que ele sair. Ela fica chocada, porém, quando Daisy diz para ela não se preocupar porque ele está procurando seu local de descanso final de qualquer maneira. O motivo pelo qual Annette está tão chocada é porque Daisy é muito diferente de todos os outros. Annette costumava se orgulhar de guiar outros mundanos, e conhecê-los a excitava. No entanto, ela começou a perceber o quão pretensiosos e arrogantes eles eram. Logo, ela sentiu que seu trabalho era simplesmente bajular heróis repetidamente, então ela fechou seu coração. No entanto, sua vida virou de cabeça para baixo, pois Daisy é totalmente diferente. Daisy se prepara para entrar no perigoso novo mundo, mas Annette implora para que ele escolha uma profissão primeiro. Daisy declara que não precisa escolher uma profissão porque ele é um escritor nato, e ele se despede da garota que ele diz ter orelhas bonitas. Ao sair, Annette declara dramaticamente que finalmente entendeu. A coisa que ela estava esperando era que este homem entrasse em sua vida. Lá fora, Daisy percebe que não consegue ler a escrita neste mundo, mas ele pode dizer que não haverá cafés para ele ir. Nesse exato momento, uma voz surge em sua cabeça e anuncia que Daisy ganhou 5 pontos de experiência por descobrir uma nova área. Daisy deseja que a voz pare, pois ele sofre de enxaquecas, mas uma voz ainda mais alta anuncia que Daisy subiu para o nível 2. Nesse exato momento, uma árvore desaba, e uma garota grita ao ser atacada por um monstro. Ela implora a Daisy por ajuda porque ele é um aventureiro, mas Daisy apenas a encara e pensa em como muitas pessoas têm orelhas de formato estranho neste mundo. Ela continua implorando por sua ajuda, mas Daisy apenas pede permissão para escrever um romance sobre ela. Daisy eventualmente percebe que ela quer que ele a salve, então ele diz para ela lhe dar um momento. Daisy faz uma tentativa sem entusiasmo de alcançá-la, mas no final declara que não consegue alcançá-la. Ela pede para ele usar uma espada ou um feitiço ou algo assim, mas o monstro acaba pegando Daisy também. Daisy simplesmente diz que não consegue respirar, e a garota explica que a árvore está roubando sua força vital.
Ele só tem mais alguns minutos antes que suas vidas acabem, mas ela fica chocada quando Daisy diz que isso é uma boa notícia. Daisy encontra prazer em seus momentos finais e se despede do mundo. A garota implora para que ele não desista, mas Daisy está completamente irresponsivo. Ela fica chocada que sua vida terminará de uma maneira tão estranha, mas ela fica ainda mais surpresa quando a árvore é coberta por trevas e explode. Daisy está chocantemente vivo para sua decepção, e a voz anuncia que Daisy infligiu 300 de dano com seu veneno. A garota fica absolutamente chocada, pois essa grande aventura diante dela eliminou o monstro fazendo-o absorver seu veneno em vez de sua força vital. Daisy sobe para o nível 3 e a garota se pergunta se ele se envenena. Ela então se pergunta por que ele finge ser fraco quando é bem forte, mas ele explica que isso sempre acontece com ele. Ele quer parar de existir, mas de alguma forma ele acaba sobrevivendo. Ele tentou parar de viver 5 vezes, mas nunca deu certo nenhuma vez. A garota não tem ideia de por que ele está tão deprimido, mas ela é grata por ele ter salvado sua vida, então ela o agradece. Ela se oferece para levá-lo para casa para descansar, e ele se apresenta. Quando Daisy toca a mão dela, porém, ele se lembra de sua namorada, Sachan, e se pergunta se ela veio para este mundo também. A garota então diz irritada que seu nome não é Sachan. Ela tenta dizer seu nome real, mas Daisy já está nas nuvens pensando em Sachan. A garota fica frustrada porque ele a ignora, mas ele tem um bom motivo. Daisy acabou de encontrar um motivo para viver neste novo mundo. Ele repassa sua última memória com sua namorada e declara que encontrará Sachan onde quer que ela esteja neste mundo. Sua declaração não é exatamente o que parece, pois ele quer encontrá-la para que possam cometer duplo suicídio novamente. De volta com Annette, ela reza para o deus de seu mundo para que Daisy seja protegido. Ela também deseja encontrá-lo novamente um dia, e ela tem seu desejo atendido quando Daisy retorna. Ela não poderia estar mais feliz em vê-lo, mas fica chocada quando sua nova namorada gata está lá também. Annette não consegue acreditar que ele já tem uma companheira, mas ela se recompõe, pois Daisy tem uma pergunta. Ele quer saber se Annette conheceu uma garota chamada Sachan, e Annette fica horrorizada ao saber que uma terceira mulher está envolvida. Daisy sai, pois Annette não tinha informações sobre Sachan, mas a garota gato assegura que ele a encontrará. Ela quer passar pela cidade do castelo de Roth antes de ir para sua casa, mas fica chocada quando Annette aparece para impedi-la de dar as mãos a Daisy. Annette acha que é um comportamento descarado, mas a gata só quer saber por que Annette veio com eles. Annette é muito tímida para responder, então a gata percebe que ela deve estar apaixonada por Daisy. Claro, Annette nega e simplesmente declara que é seu trabalho proteger o outro mundano fraco. O fato de ele ser um outro mundano faz a gata perceber que é por isso que Daisy é tão forte, mas Annette aponta que ele é, na verdade, muito fraco. As duas discutem sobre o quão fraco ele é, mas a gata revela que Daisy derrotou um monstro e salvou sua vida. Annette fica horrorizada porque salvar sua vida significa que eles se aproximaram, e ela chama a garota de gata ladra com raiva. Nesse exato momento, Daisy anuncia que encontrou algo maravilhoso. Ele chama isso de uma cama muito confortável, mas na verdade é um caixão, e ele diz às garotas para acordá-lo quando chegarem à cidade. Daisy diz boa noite a Annette e Tama, mas a gata aponta irritada que esse não é o nome dela. Daisy já está dormindo profundamente, e Annette aponta timidamente que Daisy a chamou pelo nome certo. Annette então assume a tarefa de arrastar Daisy em seu caixão, mas Tama se pergunta se esse é realmente o trabalho dela como clériga. Eventualmente, Tama se cansa de arrastar Daisy em seu caixão. Ela exige que ele saia e ande, mas não há resposta dele. As garotas começam a se perguntar se ele está vivo, mas sua tela de status revela que ele está apenas descansando. Annette está pronta para continuar, mas a gata precisa lembrá-la que o nome dela não é Tama. Dentro de seu caixão, Daisy se lembra de sua namorada novamente e promete encontrá-la para que possam cometer duplo suicídio. Um tempo depois, as garotas acordam Daisy, pois chegaram à cidade do castelo de Roth. Daisy fica maravilhado com este novo mundo, e seu grupo vai conhecer o rei Thomas e a princesa Charlotte. Thomas permite que eles passem a noite em seu castelo após sua longa jornada, então as garotas acham que ele é um rei muito generoso. Thomas, no entanto, tem apenas uma condição. Ele adora ouvir histórias de viajantes, então ele gostaria que Daisy compartilhasse uma memória agradável de suas viagens. Daisy se oferece para contar a ele como é dormir em um caixão, mas isso soa como uma ameaça para o rei. O rei muda de ideia e, em vez disso, quer o conselho dele sobre algo. Thomas traz um guerreiro valente chamado Gomes e um menestrel chamado Otto. Ele explica que, devido à influência do Senhor das Trevas, a atividade de monstros aumentou recentemente. O rei está ficando velho demais para lidar com isso, então ele decidiu que um desses dois caras se tornará o marido da princesa Charlotte e o próximo rei. Charlotte está tendo dificuldades para escolher, então o rei pede conselho aos viajantes. O rei fica chocado, porém, quando Daisy não tem ideia do que dizer. Esta é uma decisão que muda a vida de Charlotte, então Daisy não acha que eles deveriam pedir conselhos a viajantes que acabaram de chegar. Daisy declara ousadamente que Thomas é um tirano horrível e que ele é inadequado para ser um rei.
O rei fica chocado enquanto Daisy sai, e Daisy pensa em como ele realmente não tinha o direito de dizer essas coisas, já que ele mesmo é inadequado para viver neste mundo. As garotas pedem desculpas profusamente ao rei e explicam que Daisy é um outro mundano. O rei entende e Charlotte encara Daisy. Naquela noite, Annette percebe que Daisy não está dormindo, mas ele explica que nunca dorme bem. Annette finalmente reúne coragem para perguntar sobre sua namorada Sachan, mas ela fica furiosa quando encontra Tama dormindo em sua cama. Tama explica que estava apenas com frio, e elas começam a discutir, então Dazey simplesmente sai. Lá fora, Daisy encontra a princesa, e elas admiram o belo lago. Daisy o admira por um motivo diferente, pois quer se jogar nele. Charlotte não consegue acreditar que a vida dele é tão atribulada que ele quer acabar com ela, mas Daisy pode dizer que a vida dela parece ser mais atribulada que a dele. Charlotte não pode negar, pois ela está tendo um tempo muito difícil escolhendo um marido. Gomez acabou de chegar ao castelo recentemente, mas ele já se tornou o soldado mais confiável que eles têm. Seu pai tem muita fé em sua força, então Charlotte acha que deveria escolhê-lo por causa disso. Otto, por outro lado, é seu amigo de infância. Sempre que ela se sentia para baixo, Otto escrevia canções e as cantava para ela. Charlotte se pergunta o que fazer, então Daisy aponta que ela é realmente uma pessoa gentil, diferente dele. A vida de Daisy tem sido uma série contínua de problemas, e ele tentou se matar inúmeras vezes. Charlotte obviamente se importa muito com seu pai, mas Daisy não fez nada além de inconvenienciar sua família imensamente. Mesmo com tudo isso, Daisy nunca pediu a ninguém para decidir como ele deveria viver sua vida. Charlotte fica chocada com sua declaração, e ele continua dizendo que ela deveria decidir por si mesma o que fará. Ao sair, Daisy diz a ela para se perguntar o que é que ela realmente quer. No dia seguinte, o rei Thomas revela que a princesa escolheu quem ela quer como marido, e ele quer que os viajantes atuem como testemunhas. Annette acha que ela escolherá Gomez para o bem do reino, mas Thomas acha que Charlotte e Otto são uma combinação melhor. O rei instrui sua filha a ficar diante do homem que ela escolher, então Charlotte dá um passo à frente. Charlotte pensou muito em sua decisão, e ela choca a todos quando decide sair completamente do caminho, e anuncia que cometerá duplo suicídio com Daisy. As mandíbulas de todos caem, e Annette até desmaia de choque. Charlotte explica que pensou muito depois de falar com Daisy. Ela percebeu que, embora Otto cantasse para ela toda vez que ela estava triste, ele também vinha quando ela não estava triste. Ele estava até fazendo barulho na noite passada. Charlotte concluiu que Otto só quer cantar suas novas músicas para alguém. O motivo dela para não querer casar com Gomez é bem mais simples, porém, ele fede. O rei Thomas a chama de tola e implora para que ela escolha um dos outros rapazes, mas Charlotte finalmente se impõe e diz ao rei que ele é o tolo por tentar fazê-la casar com quem ela não quer. Acontece que ela nunca quis casar em primeiro lugar, mas ninguém levou os sentimentos dela em consideração. O único que realmente se importou com a opinião dela foi o Dowsey, e o Dowsey agora entende por que ela quer cometer o duplo Unalive com ele. Nesse exato momento, o Gomez fica muito irritado por ter sido dito que ele fede, então ele tira sarro do nariz da Charlotte e aterroriza a todos quando começa a se transformar. Após a transformação, Gomez revela que é um servo do Senhor das Trevas, e que pretendia adquirir o reino tornando-se seu rei para poder oferecê-lo ao Senhor das Trevas. Ele nunca pensou que a princesa seria capaz de ver através de seu disfarce, mas a princesa na verdade não descobriu. O Gomez só fede muito mesmo. O Gomez ouviu o suficiente e decide simplesmente acabar com a vida de todos. Tama tenta desesperadamente acordar a Annette para ajudar a lutar contra o demônio, mas não adianta, então os guardas do rei vão atacar. O Gomez porém os derruba facilmente, e Tama precisa resgatar a Annette de ser esmagada. Tama lança um contra-ataque e decide que se o Gomez quer tanto jogar, então ela vai jogar com ele. A Tama é apenas uma artista marcial de nível 14, então Otto declara que vai ajudá-la cantando para ela. Tama fica chocada ao ver que ele é um menestrel de nível 89. A música de Otto lhe dá um buff, mas Tama fica decepcionada ao ver que não faz efeito nenhum. Tama olha para Daisy em busca de ajuda, mas ele está hipnotizado pela nova música do Otto. Isso deixa Tama para ir 1 contra 1 com a besta, e ela consegue estar um soco de gato e um chute de gato. O Gomez, porém, a empurra facilmente e a provoca agindo como se não tivesse sentido nada. Gomez anuncia que vai colocar todo o seu poder em seu próximo ataque, e seus chifres de ferro vão rasgar Tama em pedaços. Tom está apavorado com seus chifres afiados, mas Daisy interrompe e educadamente pergunta se o demônio poderia acabar com a vida dele e da Charlotte primeiro. Gomez fica incrédulo, então Daisy explica que ambos querem ser eliminados, e seria uma honra se Gomez fizesse isso com seus chifres magníficos. Charlotte foi libertada do controle de seu pai, então ele quer que a vaca gigante conceda a eles esse desejo. Todos imploram para Daisy repensar sua decisão, mas a coisa que Daisy chama de vaca gigante já está a bordo. Gomez diz que vai eliminá-los primeiro, depois o rei, e depois disso ele vai derrubar a cidade, acabando com a vida de todos os cidadãos do reino. Daisy não poderia se importar menos, já que eles não estarão vivos para tudo isso, mas Charlotte parece chateada.
Daisy assegura que tudo ficará bem, pois o desejo deles será concedido. Todos imploram para o monstro parar, mas é tarde demais, pois Gomez já começou a avançar contra eles. Nesse exato momento, Charlotte tem a percepção de que ela não quer que sua vida acabe ainda. Ela declara que quer continuar vivendo para poder proteger o povo do reino. Acontece que Daisy sabia que ela voltaria a si, e ele aponta que ela realmente é uma princesa gentil. Daisy tinha um plano o tempo todo enquanto empurra Charlotte para a segurança, e ele declara que como sua parceira para o duplo Unalive, ela simplesmente não serve. Charlotte grita para ele enquanto ele está prestes a ser obliterado, mas Annette aparece do nada e protege Daisy com a barreira. Ela é uma sacerdotisa de nível 18, e se recusa a deixar Daisy perder a vida enquanto ela estiver por perto. Os chifres do demônio são estilhaçados pela barreira de Annette, então Tama segue isso com seu ataque Wildcat Strike. Este ataque é bem poderoso, e manda Gomez voando para fora do castelo. Thomas agradece a Annette a contragosto por salvá-la, mas Annette se aponta que Thomas também a salvou. Otto declara que transformará a bela amizade deles em uma música, mas todos já se cansaram desse cara. Nesse exato momento, o rei pede desculpas profusamente a Charlotte. Ele percebe agora que deveria ter considerado os sentimentos dela, e ele não se acha digno de ser rei nem de ser o pai dela. Ele implora por perdão, então Charlotte aceita, e eles concordam em ser mais abertos um com o outro no futuro. Os dois têm um momento muito bom, mas Daisy não pode deixar de pensar em como ele falhou em Unalive novamente. Um tempo depois, um guarda avisa urgentemente que monstros chegaram ao Portão Sul. Vemos que Charlotte está no comando agora, então ela envia a guarda real para exterminar a ameaça. De volta com nosso grupo, as garotas esperam que Charlotte consiga lidar com a pressão de governar como rainha. Daisy fala de seu confortável caixão e explica que Charlotte tomou a decisão sozinha, então ela ficará bem. Daisy declara que mulheres que estão perdendo a vida são muito bonitas, mas mulheres que se levantam com as próprias pernas também são bonitas. As garotas estão cansadas de suas bobagens, porém, e só desejam que ele andasse sozinho logo. Eventualmente, as garotas se cansam e decidem fazer uma pausa para comer algo. Nosso protagonista preguiçoso emerge de seu caixão ansioso para comer algo, mas ele só tem pão. Daisy preferiria comer tofu cozido, então Annette decide que eles devem procurar alguém em uma cidade próxima. O grupo está a apenas alguns dias de chegar à cidade natal de Tama, mas Annette gostaria que eles fizessem uma parada em um templo. Normalmente, um outro mundano chega a um dos 4 templos deste mundo, e eles vão direto para o castelo do Senhor das Trevas. No entanto, o objetivo de Dazai não é derrotar o Senhor das Trevas porque ele só quer encontrar Sachan. Isso significa que eles têm que visitar os 4 templos para coletar informações sobre onde Sachan está. Tama fica chocada porque isso significa que se eles tiverem dificuldade em encontrá-la, terão que viajar por todo o mundo. Annette nem quer que Dazai lute contra o Senhor das Trevas porque é muito perigoso, e Tama mais uma vez a provoca por estar apaixonada por ele. Annette nega e explica que Dazai apenas lhe deu esperança quando ela havia desistido de seu trabalho. Tama aponta que Sachin pode ser a alma gêmea de Daisy, então Annette admite viajar com ele para descobrir isso. Tama concorda em ir com ele até chegarem à sua cidade natal, mas o agradecimento sem entusiasmo de Annette faz Tama perceber que Annette preferiria estar sozinha com Daisy. Annette abandonou seu emprego, então Tama se pergunta se ela será permitida no templo. Annette não está preocupada, pois a suma sacerdotisa deste próximo templo é uma amiga querida dela. Além disso, Annette não deixou seu posto sem aviso. Ela enviou sua carta de demissão usando seu familiar. Este familiar faz sua primeira aparição, mas o faz mordiscando a cabeça de Daisy. Annette repreende o pequeno monstro, mas fica ainda mais chateada quando descobre que ele não entregou sua carta de demissão. Daisy aponta que a pequena besta é bem leal por retornar à sua mestra, e ele a chama de Melos. Melos parece ter gostado dele, mas Daisy só quer descansar mais. Fim do peito, Daisy tem que mandar Melos se calar enquanto ele começa a entrar em pânico, e um dragão aterrorizante aparece. Dragões são o monstro mais poderoso deste mundo, e ele aterroriza as garotas com um grito. Nesse exato momento, uma garota chama isso de Ryuka e diz para parar. Annette e Tom estão confusos enquanto a garota se aproxima do dragão, então eles dizem a ela para ter cuidado. Eles ficam chocados, porém, quando essa garota fala uma língua diferente com o dragão e o Doma. A garota assume que o grupo de Annette e Tom já sofreu baixas por causa do caixão, e recomenda que eles deixem esta área que é incrivelmente perigosa. Daisy emerge de seu caixão assumindo que é hora de comer, e as garotas pedem à estranha que perdoe seu comportamento rude porque ele é um outro mundano. Ouvir isso enfurece a garota, porém, e ela jura eliminar todos os outros mundanos. Ela libera um poder que aterroriza as garotas, e seu ataque deve ser bloqueado pela barreira de Annette. Annette faz o seu melhor para conter o ataque, mas seu escudo eventualmente se quebra. Nosso grupo está gravemente ferido, pois o ataque das garotas causou danos massivos à área, e Annette admite que a magia das garotas é insanamente poderosa. As garotas juram proteger Daisy a todo custo, mas a estranha as coloca de joelhos com seu poder. O símbolo da estranha aterroriza Annette ainda mais porque é o símbolo do irado Senhor das Trevas.
Nesse exato momento, as garotas ficam chocadas quando Daisy se levanta, pois ele já se cansou de todo o comportamento perigoso. Ele aponta que as garotas não têm nada a ver com isso. Daisy lembra a garota que ela está atrás de outros mundanos, e ele é o único oponente dela. Ele diz a ela para fazer o que quiser e revela que está preparado para que sua vida acabe a qualquer momento. Seus amigos imploram para ele parar, mas é tarde demais, pois a estranha concede seu desejo, e ela enfia o braço diretamente em seu peito. As garotas ficam aterrorizadas enquanto Daisy desaba no chão, e a estranha revela que seu nome é Valdélia. Annette e Tama desmaiam, mas Valdélia fica chocada quando Daisy revela que ainda está vivo. Ele pode dizer que o Valdélia tem muito ódio dentro de si, e Daisy diz que ele se identifica. Daisy também já perdeu a cabeça para o ódio intenso. Valdélia fica aterrorizada ao vê-lo ainda vivo enquanto ele se aproxima dela, e Daisy diz que os olhos dela parecem muito tristes. Daisy gostaria de saber o porquê, mas o terror de Valdélia a faz fugir com seu dragão. Ela ainda está inquieta com o que acabou de acontecer, e se pergunta quem é Daisy. Um tempo depois, vemos que Melos trouxe nosso trio para o templo para onde estavam indo. A sacerdotisa corre para Annette, mas Annette diz a ela que Daisy precisa de atenção médica imediata. Ele está em péssimas condições, então a sacerdotisa convoca todas as sacerdotisas para trazer todas as poções de cura que elas têm. Um tempo depois, vemos que Daisy está bem enquanto compra veneno. O vendedor explica que o veneno é mais eficaz quando jogado em um monstro, mas ele fica chocado quando Daisy simplesmente o bebe. Tama está furiosa porque ele acabou de ter uma recuperação milagrosa, mas as sacerdotisas ficam felizes em ver que ele está bem. A sacerdotisa chamada Nisha explica que ela não conheceu ninguém chamado Sachan, mas está mais preocupada com o motivo de Annette estar viajando com outro mundano. Ela fica feliz que Annette desistiu de seu emprego porque ela é pura demais para isso, mas fica chateada em ver que ela está viajando com outro mundano. Isha odeia outros mundanos porque eles usaram os dons que receberam dos deuses para fins egoístas. Nesse exato momento, um estranho rapper outro mundano chamado Kataro diz às garotas para pararem de discutir e se divertirem com ele. Elas o ignoram, mas Kataro demonstra sua habilidade super poderosa de produção em massa. Isso permite que ele produza uma quantidade ilimitada da moeda do mundo, então ele se oferece para comprar o que as garotas quiserem. Isha se livra do cara, mas ele promete fazê-las pagar, e Isha aponta que todos os outros mundanos são como aquele cara. Annette explica que Daisy é diferente, mas Isha pode dizer só de olhar para ele que ele é tão destrutivo quanto os outros. Annette ainda argumenta por ele e aponta que ele mudou toda a sua vida. Nesse exato momento, Daisy pede dinheiro para comprar algumas drogas. Annette casualmente lhe dá, mas ainda tenta dizer a Isha que ele não é nada destrutivo. Isha fica chocada ao saber que Daisy não tem um dom. Apesar disso, Daisy ainda lutou contra o irado Senhor das Trevas por seus amigos. Ish fica pasmo ao ouvir isso, pois o irado Senhor das Trevas foi na verdade destruído por outro mundano 7 dias atrás. Tom fica igualmente chocado ao ouvir essa notícia, e as duas garotas celebram porque isso significa que a paz finalmente chegou ao mundo delas. Isso, no entanto, as faz questionar quem era aquela garota com o dragão. Também é estranho que Dazai tenha chegado 7 dias atrás, mas Annette só consegue pensar em como aquele foi o dia em que Dazai mudou completamente sua vida. A maior questão é, se este mundo não tem mais um Senhor das Trevas, então por que Daisy foi trazido aqui em primeiro lugar? Nesse exato momento, as garotas se assustam quando Daisy rasga um monte de papéis. Daisy explica dramaticamente que estava tentando escrever sobre os eventos que aconteceram depois de ser trazido para este mundo. Ele estava lutando para escrever, então agora está desesperado com isso. Annette espera ansiosamente para ouvir o que ele escreveu sobre aquele encontro pela primeira vez, mas seu coração se parte quando Daisy revela que não escreveu sobre ela. Daisy não tem certeza por quê, mas seu encontro com o Alderia lhe deu um surto de criatividade, e ele espera que algo mais que o excite ocorra. Annette acha que ele pode encontrar algo se explorarem a cidade, e eventos recentes a fizeram querer comprar algumas coisas para Daisy de qualquer maneira. Na cidade, descobrimos que o que ela queria comprar para Daisy é uma armadura pesada. Não se sabe quando eles serão atacados novamente, e Annette nunca mais quer ver Daisy sofrendo. Tama aponta que Daisy parece estar sofrendo agora, mas Daisy na verdade gosta um pouco da sensação opressora que a armadura lhe dá. As garotas vão fazer mais compras, e a Annette manda o Daisy ficar ali. A Isha o encontra e o Daisy explica que estava só procurando uma nova emoção. A Isha declara que a Annette vai ficar com ela de agora em diante, porque ela sempre foi uma garota pura e isso a faz confiar demais nas pessoas. A Isha tem certeza que a Annette vai ficar infeliz viajando com ele, então ela implora pro Daisy acabar com a festa dele. Mas o Daisy só dá um sorrisinho e aponta que cabe a Annette decidir o que ela quer fazer. Ele declara que a Isha não tem voz nenhuma nisso, e ele se pergunta por que ela acha que a Annette vai ficar infeliz de qualquer jeito. A Isha explica que é porque o Daisy é de outro mundo, e ela não confia em gente de outro mundo. Nesse exato momento, a Isha fica chocada, e uma multidão se forma quando um sujeito chega. Dizem que esse homem foi criado pelos céus para ficar acima de todo mundo no mundo. Ele é um outro mundo, e o nome dele é Lord Suzuki.
O Suzuki anuncia para todo mundo que o Lorde das Trevas foi derrotado 7 dias atrás, e ele manda que eles se alegrem, pois a paz chegou ao mundo deles. A multidão explode em vivas, e todos elogiam os outros mundos, mas o Suzuki revela suas verdadeiras intenções. Ele aponta que eles arriscaram a vida para trazer paz para eles, então é justo que os outros mundos possam governar o mundo. Por causa disso, ele declara que esta época será conhecida como a Era dos Grandes Heróis. O Suzuki decidiu ser o governante desta cidade, e o amigo dele, o Kataro, manda os moradores se curvarem para o Suzuki. Nesse exato momento, o Kataro aponta para as garotas e diz para o Suzuki que foram elas que o incomodaram. O Suzuki fica furioso e declara que elas cometeram atos de violência contra um outro mundo. A Annette tenta explicar que ele está enganado, mas o Suzuki se recusa a ouvir alguém que traria mal a um herói. Perto dali, vemos que a cidade está pegando fogo, e o Daisy afirma que finalmente sentiu que podia escrever sua obra-prima. Momentos antes, o Suzuki dá um tapinha na cabeça da Annette e manda ela ser uma boa menina. Ele usa algum tipo de habilidade nela, e ela desaba no chão. O Kotaro comemora e explica que quanto mais pura a vítima do Suzuki, mais rápido ela cai na habilidade dele. A Tama exige saber o que ele fez, então o Kataro explica que a habilidade do Suzuki transforma qualquer um que ele acaricie em seu escravo. A Tama exige que libertem a Annette, mas o Suzuki usa a habilidade nele também. O Suzuki se gaba de quão poderoso ele é, mas a Ishi chega para lembrá-lo que ela não o ensinou a usar o dom dele desse jeito. Ela declara que a cidade nunca cairá sob o controle dele, e todos os moradores concordam com ela. O Suzuki decide que terá que destruir a cidade, então ele manda seus lobos atacarem todo mundo. Ele exige que a Isha o chame de herói e manda que ela fique feliz porque ele planeja usar a igreja dela como seu castelo. A cidade agora está pegando fogo enquanto o caos se espalha. A Tama está sob o controle do Suzuki, então ela ataca o Daisy como um animal selvagem. O Daisy percebe que a Annette estava certa sobre usar armadura o tempo todo, já que você nunca sabe quem pode atacar. A Tama consegue destruir a armadura dele, mas o capacete acaba nocauteando ela por acidente. Para mantê-la segura, o Daisy decide colocá-la num barril com uma placa dizendo que há um gato selvagem dentro. A Isha desaba perto dele, e ela aponta como os outros mundos são na verdade. O Suzuki usou o dom dele para fins egoístas, e agora a ganância dele se tornou completamente imparável, e ele perdeu o controle. O Suzuki não era assim quando chegou a este mundo, pois ele era quieto e fraco. O Daisy surpreendentemente anota, pois o Suzuki despertou o interesse dele, e ele diz para Isha tomar conta da Tama enquanto ele confronta o Suzuki. A Isha lembra o Daisy que ele não vai conseguir fazer nada porque ele não tem um dom, mas o Daisy tem a sensação de que finalmente conseguirá escrever sua obra-prima. O Daisy permite que ela venha com ele, mas ela se surpreende ao ver o quão calmo ele está. A Isha explica que o Suzuki é muito forte, e o Daisy não tem a menor chance contra o outro mundo com dom. Ela tem certeza que o Daisy será despedaçado assim que ele abrir a porta da igreja. Nesse exato momento, o Daisy tira o veneno dele, e a Isha fica aliviada ao ver que ele deve ter um plano. Ela assume que ele vai envenenar os cães de guarda do Suzuki, mas ela fica chocada quando ele bebe em vez disso. Ele está sem veneno, então a Isha assume o controle e diz para ele segui-la para que possam entrar sorrateiramente. Mas o Daisy ignora e abre a porta. Ele vai direto ao ponto e diz para o Suzuki que gostaria de basear um romance nele. O Suzuki assume que o Daisy quer escrever a história heróica do Suzuki, o herói conquistando outro mundo, mas o Daisy tem uma ideia diferente. O romance será sobre um homem que ganha mais poder do que merece e cai na própria ganância. O Suzuki se sente insultado, então ele manda seus lobos atrás do Daisy, mas nosso protagonista fica ali escrevendo. A Isha lida com a maioria dos lobos, mas um a agarra, e o Suzuki se prepara para acabar com as vidas deles. A Isha avisa que o ataque é direcionado direto para o Daisy, mas ele continua escrevendo. O ataque é liberado, mas todos ficam chocados quando ele é bloqueado pelo capacete do Daisy da armadura dele. Acontece que há melos no capacete, então o Daisy agradece a ele. O Kotaro está apavorado porque eles estão sem poções de bola de fogo, mas o Suzuki lembra que ele ainda tem seu animal de estimação número 1. O Suzuki avisa que seu animal de estimação tira a vida de quem ele morde, e ele ri como um lunático quando o Daisy é mordido. Mas a besta desaba e o Daisy diz que cães devem ser acorrentados o tempo todo. Uma voz vem do sistema do Daisy e anuncia que ele infligiu 600 de dano à besta com seu veneno. O Kataro fica chocado enquanto o lobo se transforma completamente em cinzas, e a Isha assume que o Daisy se infundiu com veneno. O Suzuki chama o Kataro de covarde enquanto ele foge, mas o Suzuki não está pronto para desistir. Em vez disso, ele chama seu trunfo, e a Isha fica horrorizada ao ver que é a Annette. Ele instrui a Annette a eliminá-los, então a Isha se defende e declara que eles deveriam recuar. O Daisy discorda e explica que a Annette não é tão fraca quanto a Isha parece pensar. O Daisy se aproxima dela, mas o Suzuki explica que a habilidade dele não pode ser removida por ninguém, e a Annette será escrava dele pelo resto da vida. O Daisy não escuta o nerd enquanto ele explica que a Annette será quem decidirá o que fazer com a vida dela, e o Suzuki não tem voz nenhuma nisso. O Daisy se coloca bem na frente da lâmina dela e lembra que ela não é um passarinho numa gaiola.
A Annette parece estar lutando contra o feitiço do Suzuki, então ele grita para ela se apressar e eliminar o Daisy. A Annette se prepara para fazer isso, mas então vemos o que está acontecendo dentro da mente dela. Ela está presa dentro de uma gaiola, mas o Daisy parece brilhar uma luz sobre ela. A Annette encontra um momento de clareza, então ela se apunhala e quebra o feitiço. O Daisy a pega e os dois se cumprimentam. O Daisy manda a Isha tratar os ferimentos da Annette, e ela pensa em como ele disse que a Annette não é fraca. O Suzuki fica totalmente chocado com alguém quebrando o feitiço dele, e ele não aguenta. Ele tenta se matar, mas o Daisy surpreendentemente o impede. O Daisy lembra o Suzuki que ele está escrevendo um romance sobre ele, então ele não pode terminar a história cedo. O Daisy instrui o Suzuki a contar sua história, então temos um vislumbre do passado do Suzuki. O Suzuki explica que ele sempre foi tímido, e caras mais fortes sempre o fizeram de mascote. Ele pensou em se matar várias vezes, mas nunca conseguiu. Uma noite, o Suzuki esbarrou num cara bêbado, mas ele não teve coragem de se defender quando o cara bêbado o insultou. O Suzuki estava distraído, então ele foi vítima do impiedoso Chuki-kun. Ele foi levado para o novo mundo, e foi recebido pela Isha. Ela explicou que ele agora era um herói, ele tinha que usar o dom que recebeu para derrotar o Lorde das Trevas. A aventura do Suzuki começou, e ele aprendeu a usar seu dom controlando lobos. Ele usou o lobo para derrotar um monstro, e percebeu o quão poderoso ele era. Na cidade, o Suzuki recebia olhares estranhos porque ele era diferente de todo mundo. Ele foi esbarrado e insultado como antes, mas desta vez ele usou seu dom para se vingar. O Suzuki explica que ele foi alguém que sofreu inúmeros fracassos em seu antigo mundo. No entanto, ele de repente recebeu poder e foi feito um herói. Para o Suzuki, é irrealista pensar que alguém que passou por tudo isso tentaria salvar algum novo mundo. O Suzuki decidiu se tornar mal, mas ele falhou, e percebe que sempre será um ninguém fraco. O Suzuki fica chocado ao ouvir o quão satisfeito o Dazai está, e o Dazai declara que seu romance baseado no Suzuki está finalmente completo. É a história de um homem miserável, que apesar de esperar viver como um herói neste mundo, não pôde se tornar nem herói nem vilão devido à sua própria fraqueza. O Dazai decidiu chamá-lo de Não Mais Permitido em Outro Mundo. Nesse exato momento, o livro do Dazai explode com energia, e as páginas cercam o Suzuki. O Dazai agradece ao Suzuki porque ele o ajudou a finalmente escrever algo com que ele estivesse satisfeito novamente. Infelizmente, o Dazai decide que este livro não pode ser chamado de obra-prima. Ele rasga uma das páginas, e o chão começa a tremer. As garotas ficam chocadas porque notam que um círculo mágico para invocar outros mundos apareceu. Elas não têm ideia do que está acontecendo, mas veem que o poder de teletransporte está voltando para o círculo. O poder explode da igreja, e as garotas ficam chocadas quando percebem que o Suzuki deve ter sido mandado de volta para o seu próprio mundo. A Annette tem certeza que o Daisy não tinha um dom antes, mas olhando o sistema dele mostra que ele tem uma habilidade de escrita chamada Contador de Histórias. A Isha fica chocada ao perceber que esta é provavelmente uma habilidade especial que só ativa contra certos alvos, e neste caso são outros mundos. Isso é bem assustador, pois significa que o Daisy deve ter sido trazido a este mundo para lutar contra outros mundos. O Daisy cai no chão enquanto ele mais uma vez falha em escrever sua obra-prima, e ele começa a tomar pílulas novamente. O Daisy se pergunta se ele algum dia encontrará alguém que o intrigue, e o Nishu se pergunta quem é esse cara. O Daisy se pergunta para onde o Suzuki foi, então ele tem que ser informado que ele mandou o Suzuki de volta para o mundo dele. De volta à cidade, os lobos vão embora, e a Tama emerge do barril dela. Mais tarde, a Isha dá um novo caixão para o Daisy, e ela conversa com a Annette. Ela prevê que o Daisy tem um papel importante a cumprir no futuro do mundo deles, e a jornada deles será perigosa. A Annette assume que a Isha vai tentar convencê-la a não ir com ele, mas ela fica chocada quando a Isha expressa confiança de que a Annette fará um ótimo trabalho apoiando o Daisy. Antes de partirem, a Isha pergunta ao Daisy se o Suzuki se tornou mal porque ele recebeu o poder que não merecia. O Daisy não sabe, então ela se pergunta se o Suzuki terá que continuar vivendo uma vida miserável em seu antigo mundo. O Daisy explica que a história do Suzuki continuará, e caberá a ele se ela se tornará uma obra-prima ou não. A Isha fica feliz em ouvir isso, e nosso grupo parte. Então vemos o Suzuki em seu antigo mundo. Ele acabou de terminar uma entrevista de emprego, e lhe dizem que ele pode começar amanhã. O Suzuki sai, e temos um vislumbre de uma das páginas do livro do Dazai que diz continua. Em outro lugar, você deve ir a outra catedral para se encontrar com os outros arcebispos. O chamado lobo começou a beber de novo, porque sua jurisdição está cheia de asnões. Ele chama a Esha de sortuda porque a jurisdição dela tem meio humanos, e ela não tem que lidar com anões o dia todo. Um terceiro membro chega e repreende o lobo por ser especista. O lobo elogia esse cara por não só ser o primeiro elfo não nomeado padre, mas também por ter alcançado o posto de arcebispo. Esse cara vermelho grande é um Goblin, e ele aponta que a espécie de uma pessoa realmente não importa. Existem até alguns elfos que se comportam de uma maneira que é desgraçada. O lobo se sente insultado, mas o Cardeal Miller chega para parar a discussão deles.
Miller é quem convocou os padres, e ele se prepara para ouvir os relatórios. Nesse exato momento, outra sacerdotisa chega de forma embaraçosa, e ela se desculpa por estar atrasada. A nova garota se chama Arya, e ela é a substituta da Annette. Ela diz que não tem nada a relatar, mas ela tem que se desculpar quando Miller aponta que alguma garota recentemente herdou o trono em sua jurisdição. O cara vermelho grande se chama Elton, e seu relatório revela que as coisas estão pacíficas como sempre em sua jurisdição. O lobo supervisiona a terra do deserto e da terra, e ele não tem nada de importante a relatar. Existem conflitos frequentes entre anões, mas nada fora do comum, e eles até atacam o lobo às vezes. Aisha se apresenta para a novata e revela em seu relatório que um outro mundo enlouqueceu e destruiu metade de uma cidade. Miller explica que os outros mundos são exatamente o motivo pelo qual ele convocou esta reunião. O irado Lorde das Trevas já foi derrotado por um grupo de outros mundos, então foi decidido pelo Papa que os círculos mágicos que conectam seus mundos serão selados. Isso significa que eles pararão de invocar outros mundos. Elton fica feliz que a batalha contra o Lorde das Trevas acabou, e o Wolf está aliviado por finalmente se livrar de cuidar dos outros mundanos. No entanto, Miller fica muito sério e revela que há um novo problema. Os 7 outros mundanos que derrotaram o Lorde das Trevas tomaram as terras do mundo sombrio e se tornaram seus novos governantes. Os outros ficam chocados, mas piora quando os outros mundanos enviam uma declaração ao Papa. Suas intenções são transformar todas as terras em uma utopia. O Papa fica muito angustiado porque acreditava que os outros mundanos eram anjos enviados para salvar este mundo, e ele os amava por isso. No entanto, essas pessoas que ele considerava seus próprios filhos agora mostraram as presas contra ele e declararam guerra ao mundo. Os 7 anjos que salvaram o mundo se tornaram 7 anjos caídos que agora ameaçam o mundo. Isso não é tudo, pois há outros mundanos caídos que começaram a causar caos em cada região. Como se tudo isso não bastasse, a filha do Lorde das Trevas, Waldélia, ainda é uma ameaça. A missão dos arcebispos é proteger a paz deste mundo, mas eles não conseguem acreditar que os outros mundanos se tornaram seus inimigos. Se os outros mundanos trabalharem juntos, eles certamente se tornarão uma ameaça maior do que o Lorde das Trevas era. Arya se pergunta como eles lutarão contra tal ameaça, e Isha pensa no poder de Dazai. Isha declara que pode haver uma maneira de derrotar os outros mundanos, e ela conta aos outros bispos sobre Dazai. Ela explica que ele usou seu dom para enviar um outro mundano de volta ao seu próprio mundo. Os outros ficam chocados ao saber que tal poder existe, e o Papa chega para questionar se isso é realmente possível. Todos se curvam a ele, e o Papa declara que Dazai pode ser o raio de esperança em meio a toda a escuridão. O Papa fica intrigado com ele e instrui Isha a contar mais sobre Dazai. Em outro lugar, um homem pergunta a uma mulher se ela está pensando em seu amado. Essa garota não fala, apenas cantarola uma música. O cara explica que seus aliados partiram para várias terras. Quanto aos dois, eles permanecerão onde estão e observarão o que o futuro reserva para este mundo. Em outro lugar, Arshil decide parar em uma cidade antes de chegar ao seu destino. Uma voz anuncia que Tama atingiu o nível 17, mas ela não está feliz em subir de nível apenas arrastando um caixão. Um garoto aleatório mostra a eles onde fica a estalagem e se oferece para dar algumas informações que os ajudarão em suas aventuras. Este garoto explica a eles algo chamado Serviço de Introdução de Heróis. É um serviço que designa outros mundanos para acompanhar grupos que carecem de confiança em suas habilidades, proporcionando-lhes uma jornada segura e confortável. Tama pensa nos outros mundanos malignos que conheceu, mas o garoto a lembra que outros mundanos são heróis destinados a salvar o mundo. O serviço de introdução de heróis é uma ideia de negócio que este garoto teve, então ele se oferece para apresentar as garotas a um outro mundano por apenas 40 mil reais. Tama recusa uma oferta tão boba, mas Annette pede ansiosamente um guerreiro valente. Thomas a repreende, mas Annette diz que é um pequeno preço a pagar pela segurança de Dazai. O garoto pensa que há uma pessoa falecida no caixão e assume que ele quer segurança além do túmulo. Claro, ele fica chocado quando Dazai revela que ele está vivo. As garotas explicam que Dazai também é um herói, mas o garoto não acha que ele se pareça com um. Ele se apresenta como Nir enquanto pega o dinheiro de Annette, e vai buscar o aventureiro delas. Tom fica aliviado por ter um guerreiro em sua equipe para puxar o caixão de Dazai, mas Annette se recusa a dar esse trabalho a mais ninguém. Naquela noite, nosso trio espera por Nir na estalagem, mas Dazai tem certeza de que não voltará. O estalajadeiro sabe tudo sobre Nir, e Annette confirma que eles deram dinheiro a ele. Ela revela que Nir na verdade engana as pessoas muitas vezes, e acontece que ele nunca conheceu um aventureiro. Não há como ele apresentar alguém a um aventureiro, e eles foram apenas enganados pelo falastrão Nir. Annette fica furiosa e Tama faz o possível para que ela respire fundo. Nir é um órfão e ganha vida enganando visitantes que vêm à cidade. Ele não tem adultos em sua vida para repreendê-lo, então ele se tornou o incômodo da cidade. O estalajadeiro tem certeza de que os heróis sobre os quais Nir fala não existem porque,
Se existissem, eles teriam salvado Nihr até agora. Em outro lugar, encontramos Nihr debaixo de uma ponte e ele olha para uma espada. O momento triste é interrompido quando ele é capturado por um grupo misterioso. Este grupo pega todo o dinheiro que Nihr economizou e diz a ele que planeja acabar com sua vida. Nihr fica furioso e declara que seus amigos de outro mundo virão resgatá-lo. Esses caras horríveis zombam do garoto e revelam que eles próprios são outros mundanos. Os caras se perguntam se esta é a primeira vez que Nihr vê habilidades superpoderosas, e Nihr fica horrorizado enquanto todo o seu mundo desmorona. O chefe exibe sua arma definitiva e declara que ela pode até perfurar a pele de um dragão. Os caras ouviram que Nihr tem usado os nomes de outros mundanos para ganhar dinheiro, então eles o chamam de uma criança maligna que precisa ser punida. Eles dizem a ele para se animar porque ele pode se gabar na vida após a morte por ter sido eliminado por heróis, e eles começam uma contagem regressiva de 5 segundos. Nihr perdeu toda a esperança porque sempre pensou que os outros mundanos eram heróis. Ele se prepara para o fim de sua vida quando a contagem regressiva termina e ele é atingido, mas Dazai aparece do nada para resgatá-lo. Dazai diz que eles não têm o direito de se chamar de heróis e culpa mentirosos como eles pelo mau comportamento das crianças. Um dos ladrões analisa Dazai e ele entra em pânico ao perceber que também é um outro mundano. O ladrão diz que Dazai não é nada com que se preocupar, porém quando vê que Dazai não tem apenas um ponto de vida, mas também está envenenado. O chefe está determinado a se vingar por assustá-los, e ele diz a Dazai que sua vida agora terminará. Infelizmente para ele, isso realmente intriga Dazai. Os ladrões começam a entrar em pânico novamente, enquanto a vitalidade de Dazai começa a aumentar rapidamente, e ele diz a eles para mirarem em seu coração quando atirarem nele. Os ladrões ficam horrorizados ao ver o quão calmo Dazai está, então eles fogem para salvar suas vidas. Nihr se pergunta se Dazai é um herói, mas Dazai diz que ele não é ninguém especial. Ele diz que adultos são crianças que foram traídas, mas Nihr é apenas uma criança, e ele não está pronto para se tornar um adulto. Os olhos de Nihr ainda admiram heróis, então por enquanto é assim que deve ser. Dazai faz sua saída, mas o garoto fica chocado ao ver que ele está apenas deixando-o amarrado. Na manhã seguinte, Arturo se prepara para ir direto para a cidade de Grum. As garotas percebem que Dazai não dormiu o suficiente, então elas se perguntam onde ele foi na noite anterior. Dazai não diz, então Annette suspeita que ele foi ver outra mulher. Dazai não conta a ela e apenas começa a descansar. Nesse momento, Nihr aparece, e Tom exige que ele devolva o dinheiro deles. Nihr diz que não mentiu para eles, e ele será o guerreiro valente a se juntar ao grupo deles. À medida que a jornada continua, Dazai recebe alguns pontos de experiência por explorar uma nova área. A voz irritante do anúncio faz Dazai querer acabar com a própria vida, e Nihr fica chocado ao ouvi-lo falar assim. Nihr avisa as garotas sobre a depressão de Dazai, mas Tama lembra o garoto que ele deveria ser um guerreiro valente, e ela o faz arrastar o caixão. Eles eventualmente chegam à cidade natal de Tama, Grum, e há um posto de controle de segurança. Tama diz aos outros para não se preocuparem, pois ela é uma celebridade lá e conseguirá passar facilmente. Tama vai falar com os guardas, mas seu grupo é rapidamente cercado. Eles estão sendo presos, mas Dazai parece apenas ficar intrigado. Nosso grupo é jogado em uma cela, e Annette fica deprimida quando os deuses não respondem aos seus apelos por ajuda. Tama foi separada do grupo, e Annette soluça incontrolavelmente. Os guardas prenderam Tama e todos com ela no momento em que a viram, então Nihr assume que ela deve ter cometido um crime terrível. Dazai se pergunta como as pessoas são executadas neste mundo, mas Annette se recusa a dizer a ele porque ele claramente está ansioso por isso. Nihr acha que eles deveriam tentar escapar, e Annette se pergunta como ele planeja fazer isso. O garoto arromba a fechadura, mas Annette não acha que o comportamento seja adequado para um suposto guerreiro valente. Nihr pensa que Dazai o elogiará por arrombar a fechadura, mas ele está realmente desapontado porque tem que viver agora. A fuga deles falha instantaneamente e eles são rapidamente capturados. Dazai tenta perguntar aos guardas se eles serão executados, mas eles apenas o chamam de esquisito. Nosso grupo é informado de que cometeram crimes graves, então eles serão executados. Todos, exceto Dazai, argumentam contra a decisão, mas eles são informados de que são culpados de sequestrar a princesa do reino, Matilda. Matilda acaba sendo Tama, e ela tem que dizer ao pai novamente que não foi sequestrada. Tama explica que estava viajando enquanto aprimorava suas habilidades de combate, e Annette coopera com a história. Tama exige que seus amigos sejam libertados, mas o rei se recusa, e Dazai é o único satisfeito com a decisão. O rei finalmente concorda em libertá-los, mas primeiro ele quer que Matilda prometa que nunca mais sairá do reino assim. Ele quer que ela haja mais como sua mãe, alguém digno da realeza. Tama dá uma olhada em seus pobres amigos e concorda em fazer o que seu pai diz. Ela agirá como uma princesa a partir de agora, então ela se desculpa com seus amigos, pois a jornada deles juntos terá que terminar. Tama parte e o resto do grupo é libertado. Eles vão comer, mas Dazai está bem decepcionado por não ter tido sua vida encerrada.
Nir não acredita que Tama seja uma princesa, e Annette percebe o quão errada ela estava por tratar Tama tão mal. Annette agora entra em pânico porque teme ser executada por ser tão má com ela. Nesse momento, uma garçonete chamada Fawn ouve eles falando sobre a princesa. Fawn costumava servir a princesa no castelo, e ela parece decepcionada ao saber que o rei forçou Tama a voltar. Dazai percebe que ela sabe muito sobre o relacionamento de Tama com seu pai, então ele pede mais informações. Dazai explica como conheceu Tama e admite que seria muito difícil não se interessar pelo passado dela. Annette não acha que eles devam bisbilhotar o passado dela porque ela é uma princesa, e eles provavelmente deveriam começar a chamá-la pelo nome real. Dazai diz que não se importa com nada disso porque ela é Tama para ele, e a garçonete concorda em contar tudo. No castelo, Tama ri de como todos agiram quando souberam que ela era uma princesa, e ela se pergunta o que eles estão fazendo. Nesse momento, ela nota alguém estranho em cima de uma casa. Tama fica chocada quando um grande dano é causado à casa, e o rei aparece para confrontar o atacante. Este cara veio para a Terra onde os demi-humanos se reúnem simplesmente porque ele ainda não comeu um demi-humano. Ele se pergunta qual o gosto deles, e ele se apresenta como Kybera. Kybera revela que é um dos heróis que matou o Lorde das Trevas e salvou o mundo. Apesar de ser um herói, ele passou a ser conhecido como o Anjo Caído da Gula. O rei percebe que este cara é um dos 7 anjos caídos, então ele se pergunta o que ele está fazendo ali. A resposta de Kybera é simples, ele veio para consumir a nação inteira. Kybera mostra o dom que recebeu de Deus, mas as tropas estão determinadas a mostrar a ele por que chamam Grun de nação de heróis. Eles vão atacar este cara, mas Kybera usa sua habilidade para comê-los vivos com um estalar de dedos. O dom de Kybera permite que ele coma o que a boca gigante come, e ele diz que as tropas tinham um gosto terrível. Kybera não quer comer tropas nojentas e prefere consumir mulheres. O rei choca suas tropas ao planejar lutar contra Kybera sozinho, e ele diz a Kybera que não o deixará sair vivo. O rei é um guerreiro de nível 52, e ele demonstra seu poder bloqueando os ataques de Kybera com o chão. Kybera tenta zombar dele, mas o rei consegue desferir um poderoso ataque de raio. Kybera estava apenas fingindo estar ferido, e ele empurra o rei para trás. Ele admite que o ataque teria destruído uma pessoa normal, mas explica que seu corpo é muito mais resistente do que o de qualquer outra pessoa. A razão para isso é porque ele comeu um monte de golems outro dia. O rei fica muito sério quando a eletricidade começa a fluir de seu punho, e o braço direito do rei se pergunta se ele está planejando usar sua técnica suprema. Isso é chocante porque significa que, em vez de capturar Kybera, o rei vai destruí-lo. O rei diz que Kybera não merece misericórdia depois de eliminar suas tropas, então ele declara que destruirá Kybera com um único ataque. Os dois se atacam, mas o rei fica chocado quando Thomas os para. Kybera fica animado ao ver a semideusa, mas Tama entra em pânico ao perceber que ele era o cara do telhado. Tama se prepara para a batalha rasgando o vestido, mas o rei manda ela ficar para trás. Ele diz que ela nunca poderia substituir alguém chamado Leon, e isso claramente a chateia. De volta com Daisy, a garçonete revela que Tama tinha um irmão gêmeo. O nome dele era Leon, e ele estava destinado a herdar o trono. Com Tama e Leon liderando, todos acreditavam que a paz seria eterna no reino. No entanto, 10 anos atrás, Leon e a rainha perderam suas vidas durante uma tempestade. O rei sofreu por muito tempo, então Tama decidiu que tomaria o lugar de Leon e tranquilizaria seu pai. Essa é uma história de fundo bem triste, mas Daisy parece satisfeito por algum motivo. Infelizmente para Tama, sua decisão apenas criou uma profunda rachadura entre ela e o rei. De volta à luta, o rei diz a Tama que suas artes marciais são completamente inúteis. Ela tenta provar que pode lutar, então Kybera decide não segurar nada, e ele se prepara para comê-la viva. Tama está prestes a ser consumida, mas seu pai a empurra para a segurança no último momento. Tama grita para ele, pois ele perdeu o braço, e Kybera admira o amor entre pai e filho. Kybera esperava provar a técnica suprema do rei, mas ele fica desapontado porque não poderá usá-la com o braço faltando. Kybera pede desculpas zombeteiramente por comê-lo, e isso deixa Tama furiosa. Ela ataca com fúria cega, mas o braço direito do rei a leva embora. O decepcionado Kybera decide que terá que guardar o prato principal para mais tarde, e ele se pergunta como consumirá o rei. De volta com Daisy, ele agradece a Fawn pelas informações, e o braço direito do rei aparece do nada. Tama está inconsciente, então ele explica que o castelo caiu para um malvado de outro mundo que apareceu de repente. Nesse exato momento, todos no reino ficam assustados quando um buraco é aberto em uma das muralhas do castelo. Todos ficam preocupados ao ver o rei amarrado, e Kybera declara que é o novo rei da Terra. Kybera os assegura que não está ali para oprimir, e ele só quer uma coisa como rei. Essa única coisa é bem horrível, pois ele diz que quer provar a carne de todas as variedades de semideuses que vivem ali. Ele tenta acalmar a todos dizendo que os homens podem continuar trabalhando normalmente porque ele só quer consumir mulheres e crianças. O povo rejeita essa oferta horrível, mas Kybera faz um exemplo de um deles.
Kibera muda de ideia sobre não comer homens e decide que comerá famílias inteiras para que possam ficar juntas dentro de seu estômago. Todos entram em pânico enquanto fogem, mas Kibera estacionou monstros por toda a cidade. Kibera sai por enquanto, e Nier aponta como aquele cara é um psicopata. Daisy não parece incomodado por algum motivo e apenas termina de escrever. A situação de Thomas é realmente difícil, então Daisy a chama de heroína da tragédia. A heroína que ele procura nunca aceita a tragédia, então ele diz a Tama para abrir os olhos e mostrar o resto de sua história. Isso causa um rápido flashback de quando Tama estava com sua mãe. Tama acorda e procura freneticamente por seu pai. Os outros explicam que Kaibera tomou a capital e planeja comer seus cidadãos. A furiosa Tama é impedida de ir atrás de Kaibera e ela é lembrada que o rei nem sequer teve chance contra ele. Tama revela que seu pai só falhou porque estava tentando protegê-la, e ela jura proteger esta nação. Nesse exato momento, Annette se lembra de uma tragédia que tirou a vida da mãe e do irmão de Tama. Todos no reino choraram por eles, então é bem claro que eles se importam muito com a família real de Tama. As pessoas perderão toda a esperança se Tama cair para Kaibera, então Annette diz a ela para deixar seus amigos cuidarem disso. Tama hesita, mas Annette a lembra que eles têm uma arma secreta para derrotar outros mundos. Daisy diz a Nier, Annette e Melos que é hora de ir, e Tama é informada que ela tem amigos muito bons. No castelo, nosso grupo é confrontado por monstros que foram instruídos a eliminar todos que se aproximassem deles. Annette diz a Daisy para ficar para trás, mas ele surpreendentemente avança e diz aos monstros que eles vieram para serem comidos. Daisy diz que foi inspirado pelo discurso de Kibera. Daisy está sempre pensando na morte, mas ele nunca considerou ser comido até a morte. Daisy diz aos monstros para irem informar o rei, mas eles ficam confusos porque é um pedido estranho de um louco. Ele diz para eles se apressarem, mas isso só faz com que eles sejam jogados na prisão novamente. Daisy diz a Annette para se acalmar, mas ela o culpa por tudo. Ele não demonstra nenhuma preocupação, no entanto, e revela que escondeu um pé de cabra no chapéu da criança. De volta à cidade, Briar descobre que Tama se foi. No castelo, Kaibera se prepara para sua primeira refeição, mas os monstros chegam para contar sobre o estranho humano que chegou. Nesse exato momento, Tama surge do nada para destruir um desses monstros. Kibera sabia que ela viria eventualmente, mas o rei a chama de tola. Tama está claramente enfurecida, mas Kibera está apenas feliz por poder comer uma semideusa. Um vislumbre do passado mostra Tama observando seu irmão treinando com seu pai. O rei era duro com ele porque ele era o próximo na linha para se tornar rei, mas Leon não recuou. O rei odiava como Toma sempre os observava, e ela implorou ao pai para deixá-la treinar também. O rei disse a ela para saber seu lugar como princesa, e ele a instruiu a vestir um vestido antes de mandá-la para o quarto. Tama disse à mãe que odiava o rei porque ele não a deixava estudar artes marciais. Ela desejou nunca ter nascido princesa, mas sua mãe disse para ela ouvir atentamente o que estava prestes a dizer. Voltamos ao presente, onde Kibera diz que sabia que Tama viria se ele usasse seu pai como isca. Tama jura destruir Kaibera com as próprias mãos, mas Kaibera a distrai e desfere um poderoso ataque elétrico. Ela sofre sérios danos, então seu pai grita para ela. Tama percebe que Kaibera acabou de usar um dos ataques do rei, e Kaibera explica que é por causa de sua habilidade superpoderosa chamada Gula. Não só ele ganha habilidades aumentadas dependendo da carne que come, mas ele até ganha a habilidade de usar as habilidades possuídas pela carne. Kibera provoca Tama dizendo que ela será despedaçada pelas próprias habilidades de seu pai antes de ser devorada. Em outro lugar, Annette fica impressionada porque ser capturada fazia parte do plano de Daisy para entrar no castelo. Nier fica feliz que Daisy não queria realmente ser comido até a morte, mas ele não sabe o quão louco Daisy é. Annette acha que eles deveriam se apressar para encontrar o outro mundo, mas Daisy tem outra coisa planejada. Daisy os leva ao quarto da rainha, mas Nier acha que eles não deveriam estar bisbilhotando. Daisy diz que precisa de suas habilidades excepcionais, então o garoto muda de tom e arromba a cômoda da rainha. Lá vemos o que Daisy estava procurando o tempo todo. De volta com Tama, Kibera assume o controle da luta, jogando-a de um lado para o outro. Ele concorda com seu pai ao apontar que suas artes marciais são inúteis. Um olhar para trás mostra ela se perguntando por que Leon estava sempre treinando. Leon admitiu que não era um lutador muito bom, e disse que Tama poderia ter mais talento para isso do que ele. No entanto, o fato de ele ser ruim só o fez querer treinar mais, para poder ser mais como o pai deles. Seu objetivo era ser capaz de proteger sua família e toda a nação. Isso motiva Tama a continuar lutando, mas o rei aponta o quão mais forte Kibera é comparado a ela. Tama percebeu isso também, mas ela explica que Leon não teria desistido, então ela também não desistirá. Kibera ri como um maníaco porque diz que se sente mais vivo quando come carne espiritual como a dela. Kibera percebe agora que sua vida passada foi sem sentido, mas tudo levou a este dia. Em seu antigo mundo, Kibera era muito infeliz, e ele pensou que poderia muito bem ter morrido. Ele nasceu em uma mansão gigante, e seus pais compraram tudo para ele. Seu prato estava sempre cheio de comida.
mas seu coração estava cada vez mais vazio. Isso o fez querer tentar comer alguém, mas ele foi impedido e permaneceu insatisfeito. Do lado de fora, todos pensavam que ele era sortudo, mas Kaibera se sentia como um animal enjaulado. Kaibera descarregou sua frustração em um morador de rua, mas não foi o suficiente, e ele pensou que era a pessoa mais miserável do mundo. Nesse exato momento, Truck-kun veio para o resgate, e Kaibera sorriu antes de ser esmagado. Foi assim que ele veio para este mundo, e agora ele come o que quiser. O rei grita de agonia enquanto Kaibera se move para Itama, mas Kaibera é parado quando Daisy aparece do nada. Daisy diz que essa história é tão chata que ele não aguentou ouvir. Kaibera tenta controlar sua coisa de boca de monstro, mas surpreendentemente ela não se move. Isso nunca aconteceu antes, e Kaibera percebe que seus instintos se recusam a comer Daisy. A Net chega para declarar que Daisy tem a habilidade de banir outros mundos deste mundo, e ela diz a Daisy para escrever a história de Kaibera. Ela heroicamente diz a ele para usar seu dom de contador de histórias, mas Daisy se recusa. Ele explica que Kibera é um homem chato, e sua ostentação sobre sua própria desgraça não vale a pena escrever. O irritado Kibera exige respeito e libera um monte de poder. Ele jura eliminar todos antes de comer a princesa, e Tama pensa que tudo isso é culpa dela. Tudo foi culpa dela por tentar lutar, e se ela apenas percebesse que nunca seria Leon, nada disso teria acontecido. Tama soluça enquanto se culpa por tudo, mas Daisy a conforta e dedica uma história a ela. Assim como ele esperava, o destino infeliz de Tama valeu a pena escrever. Tama abre o livro liberando seu poder, e a Net percebe que é o dom de Daisy. Isso é bastante chocante, pois ela agora se pergunta se sua habilidade funciona em não outros mundos. Seu pensamento é interrompido, no entanto, pelo ataque de Kibera. Daisy aprendeu sobre o passado de Tama e percebeu que sua bondade a faz suprimir seus próprios verdadeiros sentimentos. Por causa disso, ela estava ligada à visão de seu pai de uma princesa ideal. Após a tragédia de sua família, Tama queria fazer seu pai se sentir melhor. Para fazer isso, ela tentou desesperadamente substituir seu irmão, que era o príncipe ideal. O rei, no entanto, entendeu mal suas intenções. Isso apenas prejudicou o relacionamento deles, e Tama eventualmente perdeu de vista seu verdadeiro eu. No entanto, Daisy a lembra que sua mãe disse a Tama quem ela deveria ser. Tama volta a essa memória, onde sua mãe disse a ela para viver sua vida como bem entendesse. Tama tinha certeza de que o rei nunca permitiria, mas sua mãe disse para ela não se preocupar porque ela poderia convencê-lo. Ela disse que o rei realmente só queria que Tama fosse feliz, e Tama fica chocada ao se lembrar de tudo isso. Tama está dividida entre ser uma princesa como o pai quer e viver como um príncipe ideal no lugar de seu irmão. Daisy diz que nenhuma dessas opções é a resposta, e ela é simplesmente Tama. Tama fica chocada com suas palavras, e ela finalmente consegue se libertar das correntes que a prendem. Kibera percebe o que está acontecendo agora, mas é tarde demais quando Daisy diz a Tama que cabe a ela escrever o resto da história. Tama começa a brilhar, e o rei fica chocado ao ver algo chamado brasão da besta divina. Um vislumbre do passado mostra que Leon ficou impressionado ao ver essa marca em Tama. Era bem fraca na época, mas estava claro que ela desenvolveria o brasão no futuro. Leon queria contar ao pai deles, mas Tama sabia que ele não ficaria feliz com isso. Acontece que o rei os ouviu, mas o brasão não apareceu desde aquele dia. O rei reconhece que foi responsável por mantê-lo trancado porque queria proteger Tama do perigo. O rei percebe agora que é um tolo e pede a Tama que o perdoe. Kibera declara que acabou de terminar de digerir a carne do rei e pode usar todo o seu poder. Ele zomba da Tama, pois ela parece uma personagem de anime que acabou de despertar seus poderes. Ele declara que isso não vai acontecer, pois ele vai devorar todos eles. O Dazai diz que ele está errado, pois mesmo quando as pessoas são empurradas para o fundo do desespero, elas ainda conseguem encontrar um fio de esperança. A Tama libera um pouco de seu poder, e o rei pede a sua esposa e filho que a protejam. A Tama avança contra o Kibera, mas ele se prepara para usar todo o poder do rei. A Tama se mostra rápida demais para o Kibera acompanhar, e ela usa sua técnica suprema. Ela se chama Presa do Rei, e ela usa para destruir completamente o Kibera. Ela desaba nos braços do rei, então a Inet corre para curá-la. O rei fica chateado ao perceber que o Dazai leu o diário da rainha, e o Dazai se pergunta se será sentenciado à morte por isso. O rei recusa, pois é grato por o Dazai ter ajudado sua filha. O Dazai não leva muito crédito e diz que apenas escreveu um livro. Os caras ficam impressionados que a Tama conseguiu usar a presa do rei, mas o Briar percebe que a técnica dela ainda não está completa. Nesse exato momento, o Kibera retorna em uma forma monstruosa, o que choca o rei, pois ele tinha certeza que a Tama o eliminou. O Kibera se pergunta por que foi revivido, mas uma memória o faz perceber o que está acontecendo. Ele explica que foi um dos 7 heróis que derrotaram o Lorde das Trevas. O Kibera decide confessar tudo e revela que secretamente comeu a carne do Lorde das Trevas quando ninguém estava olhando. Todos ficam horrorizados ao ouvir isso, e o Kibera diz que sente o poder jorrando infinitamente de dentro dele. O Kibera finalmente está se tornando o predador alfa que sempre quis ser,
e ele declara que acabou para todos. No entanto, nesse exato momento, todos ficam chocados quando sua cabeça é decepada pela Waldélia. O psicótico Kibera fica feliz em ver a filha do Lorde das Trevas, pois queria dizer a ela que o pai dela era delicioso. Ele tenta atormentá-la descrevendo os últimos momentos do pai dela, mas a Waldélia simplesmente o destrói com um poderoso raio. Todos ficam chocados com o poder inacreditável dela, mas o Dazai apenas diz olá para a garota que ele diz ter olhos tristes. A Waldélia se pergunta como o Dazai ainda está vivo, mas ele apenas pergunta se ela se sente melhor depois de eliminar um dos atacantes de seu pai. A Waldélia fica chocada com a casualidade dele, então ela diz que o eliminará na próxima vez, e vai embora. O Dazai percebe que, mesmo depois de eliminar o Kibera e vingar seu pai, a tristeza permaneceu nos olhos da Waldélia. O Dazai fica muito intrigado com ela, então ele gostaria de escrever a história dela um dia. No dia seguinte, as pessoas começam a reconstruir a cidade, e nosso grupo é agradecido por salvar a capital. Acontece que a Tama decidiu ficar e apoiar o rei. Nosso grupo sentirá muito a falta dela, mas respeita sua decisão. De volta ao castelo, o rei se pergunta por que a Thomas está em seu quarto. Ele diz que é para damas como princesas e não para garotas tomboy. O rei surpreendentemente diz a ela que ela deveria ir com os viajantes, pois ele não precisa ser protegido por alguém que carece de treinamento. A Tama percebe que ele está apenas tentando fazer o que é melhor para ela, e o rei ordena que ela retorne ao castelo quando sua jornada terminar. A Tama sai correndo do castelo e agradece ao pai. Ela promete se tornar uma artista marcial poderosa como ele e se despede. O Bruilar zomba do rei por não saber conversar com a própria filha, mas o rei tem certeza que a Tama entendeu como ele se sentia. O rei olha o diário de sua esposa e pensa em sua família. De volta com nosso grupo, o Dazai diz que, ao contrário da Annette, o Ner não tem o menor jeito para arrastar um caixão. O Ner diz para ele andar com as próprias pernas, mas isso não será necessário. Todos ficam animados ao verem seu amigo, e o Tom se junta ao grupo. Nosso grupo chega a uma árvore gigante, mas a cara do Dazai não combina com a animação dele. Esta é a famosa Árvore do Mundo, e dizem que é uma árvore sagrada que zela pela nação. Supostamente ela concede proteção a quem a visita, e há uma pequena e agradável vila bem ao lado dela. A Tama quer desesperadamente explicar, mas a Annette simplesmente a ignora. A Annette sugere que rezem por uma viagem segura na vila, mas a Tama faz pagar por ignorá-la. O Dazai diz às garotas para se apressarem e arrastarem o caixão dele, e todos ficam chocados ao descobrirem que a pacata vila se transformou em um cassino. Os aldeões costumavam viver uma vida simples ao lado da natureza ali, mas agora são apenas um bando de pessoas se esfaqueando por algum motivo. O Dazai ficou sem pílulas sedativas, então ele se pergunta se há alguma árvore boa por perto para ele tirar a própria vida. O Dazai precisa ser avisado para parar de comer pedrinhas do chão, pois os outros querem ir falar com o prefeito. O prefeito revela que, há alguns meses, outros forasteiros vieram ver a Árvore do Mundo e começaram a morar na vila. Eles construíram um cassino, e ele atraiu todo tipo de forasteiros malucos de todos os lugares. O prefeito mostra a eles uma folha moribunda, e explica que desde que os forasteiros chegaram, a Árvore do Mundo tem enfraquecido a cada dia, e começou a murchar. A árvore está claramente triste com a chegada dos forasteiros, então o prefeito pede ajuda aos nossos heróis. O Dazai também tem um pedido, então ele pergunta ao prefeito se pode encher seu recipiente com pílulas sedativas. Nesse exato momento, um cara que ouviu a conversa deles declara que salvará a árvore. Ele é um forasteiro chamado Yamada, então nossos heróis assumem que ele está procurando briga. O Yamada garante a eles que é diferente dos outros forasteiros, pois ele realmente quer trazer paz ao mundo. A Annette quer ajudar o Yamada a salvar a Árvore do Mundo, mas ela percebe que o Dazai já foi embora há muito tempo. O Dazai se sente leve e percebe que sua postura melhorou. Sua mente e corpo também estão muito saudáveis agora, mas ele odeia isso. Ele vê uma caverna com fumaça saindo dela, então ele prevê que há muita imoralidade acontecendo lá dentro. O Dazai corre para a caverna e descobre que estava certo. É um lugar insalubre e corrupto. O Dazai pergunta se pode se juntar a eles, mas uma garota aparece oferecendo levá-lo a um lugar mais divertido. Isso acaba sendo um bar onde a garota acha que o Dazai bebeu demais. O Dazai diz que sua vida é incrivelmente triste, então ele está tentando beber até parar de viver. Ela explica que aquela caverna é onde as pessoas viciadas nas folhas que aliviam a dor da Árvore do Mundo vão. O Dazai diz que não consegue dormir quando pensa em seu corpo ficando saudável, então a garota se oferece para ajudá-lo a adormecer. Ela diz que pode fazer isso se ele apenas assistir a dança dela, mas o Dazai não acredita nela. Ela diz para ele apenas assistir, então ele assiste. A dança começa, e o Dazai assiste muito atentamente. Parece estar funcionando, e o Dazai chama de uma noite agradável. Em outro lugar, a Annette faz sons horríveis de choro enquanto se pergunta onde o Dazai foi. Ela fica horrorizada, porém quando a garota chega com o Dazai desmaiado. O prefeito fica chateado porque disse à garota chamada Eki para nunca vir à sua casa.
A Ash deseja uma boa noite ao Dazai e vai embora, mas o prefeito a chama de mais uma pessoa que foi arruinada. A Ash é conhecida como uma bruxa, e ela tem uma reputação terrível. Ela foi a única poderosa o suficiente para lutar contra os forasteiros quando eles estavam construindo o cassino, mas ela nem tentou detê-los. Em vez disso, ela construiu um bar, e todos a odeiam por se aliar aos forasteiros. A Ash sempre se manteve afastada de todos, então não se sabe muito sobre ela. Agora ela ganha uma fortuna encantando forasteiros caídos com bebidas e dança. Os aldeões começaram a chamá-la de bruxa traiçoeira, e o Yamada decide que ela terá que enfrentar a justiça assim como os forasteiros. O prefeito fica feliz em ouvir isso e implora ao Yamada que salve a cidade deles. No dia seguinte, o Dazai vai a algum lugar, mas isso nunca o lembra que a batalha contra os forasteiros começará em breve. O Dazai diz que nunca concordou com isso em primeiro lugar, e ele só quer a paz que encontra no bar. A Annette tenta detê-lo, mas o Yamada explica que é tarde demais porque o Dazai foi enfeitiçado pela bruxa. A Annette se recusa a simplesmente deixá-lo ir, mas o Yamada assegura que o Dazai voltará a si quando eles consertarem a cidade. No bar, o Dazai acredita a Eki por ser a razão pela qual ele conseguiu esquecer seu passado, o que o permitiu adormecer. A Eki o avisa sobre estar perto dela porque ela pode arruiná-lo, mas é exatamente isso que o Dazai quer. Os dois brindam, e a Ash explica a lenda por trás da Árvore do Mundo. Quando o espírito da árvore descer, todas as pessoas fracas e doentes serão salvas. A Ash sugere que o Dazai reze para a árvore para aliviar sua dor, mas ele a surpreende revelando que sabe que é ela quem quer ser salva. O Dazai diz que a dança dela estava cheia de tristeza, e ela fica sem palavras. Nesse exato momento, um monte de cara chega para pedir algumas bebidas. Um bandido ameaça um cara depois que ele perdeu todo o dinheiro, e diz ao sujeito para recuperar o dinheiro dele, ou ele pegará os rins dele. O bandido explica ao chefe que eles não estão lucrando tanto com o cassino porque menos pessoas estão apostando, então ele se pergunta se deveriam mudar o cassino. O chefe diz que não será necessário, pois tudo o que eles precisam fazer é atrair os aldeões da ponte próxima. Será fácil também, pois eles só precisam mostrar o quão divertido é apostar e viciá-los nas folhas da Árvore do Mundo. A Et lembra ao chefe que ele prometeu não incomodar os aldeões e que apenas forasteiros deveriam apostar. O chefe diz que não pode ser evitado agora e explica que ela também ganhará muito mais dinheiro com os clientes adicionais. A Ash não se importa com isso, e lembra ao chefe que ela pagou uma tonelada de dinheiro de proteção para que ele não tocasse nas pessoas do outro lado da ponte. O chefe a ignora e apenas diz ao seu capanga para viciar algumas pessoas do outro lado da ponte nas folhas. A Ash tenta detê-lo, mas ela é simplesmente jogada de lado. O Dazai diz que mulheres como ela não deveriam ser chamadas de bruxas porque ela é na verdade uma anja. Nesse exato momento, o chão treme e os bandidos ficam chocados ao descobrirem que parte do cassino deles foi destruída. O Yamada diz aos bandidos que é hora de enfrentar a justiça, e ele inclui a bruxa. O Yamada se prepara para puni-los, mas o Dazai chega chateado que o Yamada arruinou seu dia pacífico. O Dazai não suporta pessoas grandiosas como o Yamada, e o Yamada chama o Dazai de desgraça para os forasteiros. O Yamada diz a ele para pensar cuidadosamente sobre qual será seu próximo movimento, mas o Dazai simplesmente se senta. O Dazai nunca respeitou alguém por dar sermão a ele, e ele não é do tipo que escuta um pregador também. O Yamada decide mostrar a ele como é o comportamento justo, então ele ataca todos os bandidos de uma vez, e seu poder de julgamento explode momentos depois. Esse cara é muito forte, então os bandidos decidem fugir. A Ash agradece a ele por salvar a cidade, e o Yamada fica feliz em ver que ela recuperou o juízo. Os moradores celebram o Yamada como seu herói, mas chamam a Ash de traidora. Eles acham que ela estava trabalhando com os forasteiros e se perguntam quanto dinheiro ela ganhou com suas façanhas. O Yamada tenta apontar que ela mudou seus caminhos, mas as pessoas ainda a mandam sair da cidade. O Dazai se coloca na frente da multidão furiosa e diz que todas as pessoas são escória inútil. Eles acham que ele está se aliando à bruxa, mas o Dazai explica que a Ash foi a única lutando para proteger esta cidade. Todas as noites, ela garantia que os bandidos ficassem felizes e os mantinha sob controle para que nenhum mal viesse aos moradores. Sem ela, os bandidos teriam vindo atrás dos aldeões há muito tempo. O Dazai a chama de a verdadeira salvadora da cidade, e envergonha a todos por jogarem pedras nela. Ninguém acredita nele, então a Eiji diz que tudo bem, e ela se desculpa com todos ao sair. Todos celebram enquanto expulsaram com sucesso a bruxa da cidade, mas o Yamada está horrorizado. O Dazai sabia que isso aconteceria, pois explica que a linha entre retidão e maldade é algo nebuloso. O Yamada se pergunta se é culpa dele, mas o Dazai não sabe. Tudo o que ele sabe é que esta cidade voluntariamente abriu mão de sua própria protetora. Nossos heróis partem, mas o prefeito tem outro pedido para o Yamada. Os forasteiros ganharam uma fortuna vendendo as folhas da Árvore do Mundo, então eles decidiram continuar essa prática e vender as folhas eles mesmos. O Yamada fica horrorizado ao ouvir isso, mas o prefeito explica que a Árvore do Mundo será revivida e lhes concederá ainda mais bênçãos.
O prefeito quer que o Yamada seja o guarda-costas da cidade para que ele possa exercer a justiça novamente se a bruxa e os forasteiros tentarem voltar. O Yamada não acredita nessa reviravolta sombria dos acontecimentos, e o prefeito oferece a ele 10% de todos os lucros. O Yamada pensa nas palavras do Daisy e se pergunta o que ele fez. De volta aos nossos heróis, Daisy acha que não é diferente de ninguém naquela vila. Daisy não conseguiu salvar a Ash e todos se sentem da mesma forma. Nesse exato momento, todos ficam chocados quando a árvore do mundo inteiro seca. O prefeito fica horrorizado ao ver todos os seus planos destruídos, e ninguém consegue entender o que aconteceu. De volta com Daisy, Eti reaparece como uma forma de vida completamente diferente, e ela agradece a Daisy por compreendê-la. Ela espera que ele encontre alguma paz na vida, e ela desaparece. Sorte do nosso garoto Daisy, ela enche a garrafa dele com pílulas sedativas. Daisy se lembra de como ela disse que quando o espírito da árvore descesse, concederia o desejo dos doentes, e Daisy percebe o que ela realmente era. Daisy encontra um momento de paz e mastiga suas pílulas. Um tempo depois, nosso grupo caminha por um deserto. A luz do sol está realmente afetando a Tama, mas Daisy espera que o sol o transforme em um monte de cinzas. Não há nada à vista, então nosso grupo se pergunta se pegar essa rota para o próximo templo foi a ideia certa. Nier explica que não é novato em desertos, o que explica por que ele está bem o tempo todo. Nier está viajando há um tempo, mas ele é dessa região. Ele se considera um especialista no deserto, então dá uma aula para os outros. Primeiro, ele diz que está muito quente para monstros e bandidos durante o dia, então eles devem ficar seguros. Isso se prova muito errado, no entanto, pois alguns bandidos aparecem. Esses caras são caçadores, e o grupo dela entrou em seu território. Nier se pergunta se esses caras são de outro mundo, mas Tama não se importa e se prepara para uma luta. A Net diz a Daisy para recuar para seu caixão, mas está muito quente lá dentro, uma batalha irrompe e as garotas conseguem eliminar um dos bandidos. Toro é o líder dos bandidos e ele percebe que Daisy foi derrotado pelo sol. Toro vai atacá-lo, então Nier se prepara para detê-lo. Toro zomba de Nier por claramente nunca ter sacado uma espada antes, mas Nier declara que ele é um guerreiro valente. Toro quer que Nier mostre o que ele tem, mas ele avisa que sacar sua espada significa que ele também está preparado para morrer. Toro planeja atacar com seu escorpião, cujo veneno acabará com a vida de Nier dolorosamente em menos de uma hora. Toro fica chocado quando Daisy fica animado do nada, e Daisy diz ao cara para acabar com sua vida dolorosamente. Toro obedece, cravando o ferrão do escorpião diretamente no peito de Dazei, e ele acelera sua motocicleta para injetar mais veneno nele. Infelizmente para ele, isso dá errado, e seu ciclo de escorpião é destruído. Isso ocorre porque o veneno que já estava fluindo pelo sangue de Dazai era mais forte que o dos escorpiões. Nier quer proteger Dazai quando Toro vai atacá-lo, mas ele ainda está muito apavorado. Nesse exato momento, todos param ao ouvir o uivo de um lobo e os bandidos fogem. Nier fica chateado consigo mesmo por ter tido medo demais para agir, então ele se desculpa com Daisy. Nier se considera um covarde, mas Daisy aponta que ninguém começa como herói. Eles se tornam heróis depois de serem ridicularizados. É hora de continuar, então Ine pergunta ao valente Nier se ele pode liderar o caminho. Nier os leva a um orfanato próximo e todas as crianças órfãs o recebem. Todos se deliciam com o banquete que a senhorita Cat fez, e ela explica que alguém tem doado comida para eles. Ela gostaria de agradecer a essa pessoa, mas eles nunca se mostram. Daisy diz diretamente que a comida não tem gosto de nada, e ele gostaria de algo com tempero sintético. A senhorita Cat não tem ideia do que seja isso, mas a Net diligentemente anota as necessidades de Daisy. As crianças apontam rapidamente que Nier disse que não voltaria até se tornar um herói. Nier retruca que ele não é um grupo de heróis, e as crianças ficam maravilhadas. Elas querem muito conhecer esse herói, mas ficam desapontadas ao saber que é Daisy. Daisy então explica que ele não é herói. Ele é apenas um escritor, mas as crianças ficam de alguma forma mais animadas para que ele conte uma história. Daisy começa a contar uma história muito deprimente, e a senhorita Kathy pede que ele pare. Naquela noite, eles ouvem o lobo uivar novamente, e a senhorita Kathy explica que um lobo faminto tem assombrado a área. Ela avisa que, se quiserem viver, devem ficar dentro de casa, mas vemos que Daisy está aproveitando um passeio noturno. O animal de estimação de Daisy surta e vemos que algo acabou de massacrar alguns monstros por perto. Nier é acordado quando leva um dano de Tama, e ele fica aterrorizado ao ver uma sombra passar pela janela. Nier corajosamente sai para verificar, mas fica aterrorizado quando esbarra em um ladrão. O cara diz que não está fazendo nada suspeito, e Nier percebe que é ele quem tem trazido comida. Esse cara gosta de fazer as crianças sorrirem, mas ele não se mostra porque assistir secretamente pela janela é o suficiente para ele. Nier o chama de esquisito, mas as intenções do cara são puras. Near explica como seus pais morreram, e aparentemente seu pai lhe deixou esta espada. Near está viajando para que um dia ele possa se tornar um guerreiro valente digno da espada. Se ele se tornar um guerreiro, então os órfãos poderão se orgulhar de serem do mesmo orfanato que ele. O cara chora depois de ouvir uma história tão nobre,
e ele garante a Nier que seus pais estão orgulhosos dele no céu. O cara ouve ansiosamente mais histórias de Nier, e vemos que Daisy tem escrito em seu livro. Os caras conversam até de manhã, e Nier convida o estranho para entrar para tomar café da manhã. O cara recusa, no entanto, pois apenas apoiá-los das sombras é o suficiente para ele. O cara não acha que merece estar na presença das crianças de qualquer maneira, mas Nier pergunta ao cara se eles podem fazer algo. Near faz o cara levá-lo ao oásis que ele encontrou, e eles passam a manhã coletando mais comida. De volta ao orfanato, Dalzik escapa das crianças irritantes recuando para seu caixão. Nesse exato momento, todos ficam chocados quando cestas de comida aparecem do nada. Naquela noite, Nero está exausto, e a senhorita Cat revela que algo terrível aconteceu. Nero acorda e ela revela que um dos órfãos foi levado. São os bandidos, e Toro exige que o responsável pelo orfanato saia para falar com ele. As garotas dizem a todos para ficarem dentro de casa, e elas prometem resgatar Nate. Elas correm para fora, mas Toro está ansioso por vingança, então todos começam a lutar instantaneamente. Nair ainda não consegue fazer nada, então o estranho de antes aparece para levar Nier para a segurança. Nair está furioso consigo mesmo por não conseguir se mover diante do perigo, e ele se pergunta por que é tão covarde. Nesse exato momento, o estranho começa a ter flashbacks. Ele fica muito sério e calmamente diz a Nier para se esconder enquanto ele cuida de tudo. Ele revela que em seu antigo mundo, ele perdeu algo importante por causa de suas pernas. Near fica chocado ao começar a perceber quem esse cara é. O estranho não pode consertar o passado, mas declara que agora tem um poder incrível. Ele começa a se transformar, e declara que agora tem o poder de matar homens vis que fariam um garoto gentil como Nier ficar triste. Nier fica atordoado enquanto o estranho se transforma em um lobo, e vemos que Daisy está observando. O estranho entra em uma fúria e despedaça completamente os bandidos. Taro tenta escapar, mas o estranho é rápido demais. Ele pensa em como as pessoas que tiraram algo querido dele eram como esses bandidos terríveis. O lobo se prepara para acabar com a vida de Turo e Daisy observa com antecipação. Niar se lembra de como o estranho desejava ser gentil como Nier, e Nier começa a chorar. Ele finalmente encontra a coragem dentro de si, então saca sua espada e para o estranho furioso. Nero lembra que, se ele eliminar o bandido, ele nunca mais será a pessoa gentil que era. O estranho continua atrás do bandido, mas Nier o impede a cada passo. O lobo furioso vai atacar Nier em vez disso agora, e todos ficam horrorizados quando Nier decide largar sua espada. Near não se move um centímetro, e o lobo surpreendentemente para seu ataque. A transformação é desfeita, e o cara volta a si. Depois, o estranho explica que era como Nier. Ele perdeu os pais quando era jovem e viveu uma vida solitária. Um dia, um garoto estendeu a mão para ajudá-lo, e foi a primeira vez que o estranho experimentou bondade de outra pessoa. Infelizmente, a felicidade não durou muito. Um dia, o garoto estava apanhando e o estranho estava com muito medo para ajudá-lo. Ele decidiu fugir em vez disso, e acabou sendo destruído por Shukikun. Ele nunca conseguiu esquecer aquele dia, e culpa suas pernas pelo motivo pelo qual teve que abandonar seu amigo. Nesse exato momento, Daisy aponta muito diretamente que ele está apenas lembrando as coisas de uma forma de se sentir melhor. Suas pernas não são realmente a culpa do que aconteceu. Na verdade, foi seu coração fraco. Nier implora Daisy para parar porque ele sabe como o estranho se sente. Near sempre foge e mente porque ele também é um covarde. Near promete fazer o seu melhor da próxima vez, então ele não vai se perder. Nier implora a Daisy para não culpar o cara, e o estranho agradece ao garoto. Ele explica que Nier é muito mais corajoso do que pensa porque Nier arriscou sua vida para detê-lo quando ele estava em fúria. Ele admite que é um covarde cheio de desculpas, mas Nier é realmente um guerreiro valente. Nesse exato momento, todos ficam chocados quando o poder de Daisy é ativado. Daisy concorda que o cara é um covarde, mas ele também é muito mais gentil do que a maioria. Apesar de sua covardia, o homem estava ameaçando malfeitores de dia e derrotando monstros na área à noite. A maioria dos de outro mundo foi corrompida por seus novos poderes, mas esse cara escolheu ajudar os outros com seu poder. Dazei acredita a Nier porque ele acabou de lhe ensinar que foi sua própria arrogância que retratou o estranho como um fracasso. Dazei arranca uma página de seu livro, e as crianças finalmente conseguem agradecer ao estranho por tudo que ele fez por elas. O cara diz que ficou feliz em conhecer todos, e ele é teletransportado para longe. Daisy não tem certeza para onde ele foi, então Nier apenas agradece ao estranho e se despede. O estranho reaparece em seu antigo mundo e seu amigo o ajuda a se levantar. Em outro lugar, a misteriosa mulher de antes é informada sobre o que aconteceu com Kibera. Ele falhou em conquistar Gruen, e alguém chamado Sengoku também está lutando no deserto. Isso é compreensível, no entanto, porque fortalezas anãs são conhecidas por serem impenetráveis. Os anões também estão recebendo a ajuda de alguém conhecido como o Mago dos Furacões. Uma olhada em sua guerra contra os anões mostra que eles têm um exército de lagartos lutando por eles. Isha está ajudando os anões, mas ela gostaria que Wolf levasse a batalha mais a sério. Wolf diz a ela para relaxar enquanto ele bebe, mas Isha o lembra que ele é o líder desta nação.
Wolf diz que ele é apenas um padre, os anões decidiram chamá-lo de líder por conta própria. Sengoku, também conhecido como o Anjo Caído da Miséria, comanda suas tropas para atacar, então Isha exige que Wolf faça alguma coisa. Wolf diz ao rei dos anões chamado Doran para atrair os inimigos para algum lugar, mas Doran se recusa rudemente a obedecer suas ordens. Ele diz a Wolf para apenas sentar e assistir, e ele atravessa o exército inimigo. Doran decide fazer o que Wolf pediu, então ele diz aos lagartos para segui-lo se quiserem tirar sua cabeça. Isha se pergunta o que Wolf está planejando, mas ele apenas diz a ela para ficar para trás, e ele começa um feitiço. Este feitiço aniquila completamente uma grande parte do exército inimigo, então Sengoku decide apenas recuar. Wolf decide não persegui-los, ele fica chocado ao ver que pegou um cidadão aleatório em seu ataque. Isha diz que o conhece, e acaba sendo Daisy. Naquela noite os anões celebram sua vitória, e Doran declara que os 7 anjos caídos não são nada a temer. Doran culpa a igreja pelo problema dos de outro mundo que todos estão tendo, mas Wolf não o deixará falar mal de seu chefe. Wolf acredita aos anões por seu incrível esforço na batalha, mas Doran o chama de elfo fraco, enquanto também elogia sua força. Nosso grupo está lá também, e Annette explica que eles estavam perdidos no deserto antes de Dazei ser pego no tornado. Annette está apenas feliz que ele estava em seu caixão quando aconteceu, mas Dazei não está. Ele deseja não ter sobrevivido, e agora ele tem que encontrar outro caixão. Wolf diz olá para Annette e Melo vê o monstro de seus sonhos. O lobo pede desculpas pelo acidente, mas Daisy só repreende o lobo por não ter tirado a própria vida. Daisy é grato por ter tido uma nova experiência de quase morte, mas o lobo acha ele estranho. Aisha explica que esta nação está em guerra com um dos 7 anjos caídos. Tama declara que acabou de derrotar um deles, mas o lobo assume que ela está enganada. Ele não acredita que ela seja forte o suficiente para derrotar um desses inimigos, mas Tama diz para ele não subestimar a equipe dela. Ela explica que Daisy tem a habilidade de teletransportar outros mundanos para longe, e o lobo explica que o Papa se interessou por essa habilidade. O lobo acha que eles não precisam de Daisy, porque todas as habilidades são inúteis diante da magia dele. As tensões aumentam, mas Isha diz que o lobo bebeu demais. O lobo diz que eles vão lidar com 7 anjos caídos sem a ajuda de Daisy, então ele manda eles ficarem quietos e assistirem. Esse cara é um babaca mesmo, então nosso grupo se pergunta se ele é tão importante assim. Isha diz que sim, e ele é conhecido como o Mago das Tempestades. Sem dúvida, ele é um dos magos mais fortes do mundo. Até os 7 anjos caídos são impotentes contra a magia e o intelecto dele. Em outro lugar, Sengoku retorna à base inimiga e é ridicularizado por ter recuado. Ele planeja se juntar à batalha da próxima vez, então garante a vitória. O cara bem vestido diz que não será necessário, pois ele está enviando alguém para o deserto que conhece muito bem o Mago das Tempestades. Essa pessoa acaba sendo uma garotinha e ele pergunta ao anjo caído da ganância se ela está pronta. De volta ao castelo, Dazei percebe que Melo sente falta da garota monstro, e ele sente a dor dele. Ele diz que o amor unilateral é o maior tipo de amor, e que ele deveria aproveitar sua angústia. Melos morde o crânio de Dazei de novo, mas o pequeno monstro está claramente de coração partido. Dazei olha para o colar dele, lembrando da namorada, então diz a Melos que eles podem procurar a monstra juntos. Ele explica que eles são bem parecidos porque os dois são apenas homens tolos vagando por este mundo em busca de uma mulher. Dazei acha que eles deveriam chamar o monstro rosa de Femelos, mas Melos claramente odeia isso. Dazei está alheio e acha que ele gostou. Eles eventualmente a encontram para a alegria de Melos, e Dazei nota que o mestre dela é bem popular com as mulheres. Dazei diz que o lobo é praticamente o oposto de Melo, e eles seguem a dupla. O lobo fica desanimado quando bate na porta de alguém e é ignorado, então Dazei percebe que o lobo é na verdade igual a Melo. Até um conquistador como o lobo está perseguindo sua própria amada. O lobo fala com a pessoa através da porta e explica que a guerra ainda está acontecendo, mas ele promete voltar vivo. Ele continua fazendo outra promessa, mas Dazei decide que eles não deveriam mais ouvir. No dia seguinte, o inimigo começa a atacar novamente, e Talma quer ajudar na luta. Doran a lembra que elas são convidadas e declara que ele mesmo lidará com o anjo caído. Ele faz um discurso inspirador com o lobo, e a batalha começa. O lobo ajuda os anões de cima, e ele aponta que eles estão esmagando o inimigo. Nesse momento, Isha fica horrorizada ao ver um dragão chegando, e o dragão ataca os anões. É um dragão lendário que já esteve sob o comando do Senhor das Trevas. A besta aterrorizante agora está sob o controle dos anjos caídos, mas o confiante lobo fica desapontado que este seja o trunfo deles. Não é grande coisa, pois ele já derrubou dezenas de dragões antes. Nesse momento, Doran entra em pânico ao perceber que Sengoku não é quem está montando o dragão. O lobo não se importa, pois planeja rasgá-los com sua magia, não importa quem sejam. Ele se prepara confiantemente para atacar, mas fica chocado ao perceber quem está montando o dragão. A garota para o dragão bem na frente do lobo, e ela cumprimenta seu mestre. Isha se pergunta o que há de errado com o lobo, pois ele começa a tremer, e ele se pergunta o que está acontecendo.
Ele fica paralisado de descrença, e a garota o agarra. Isha desmaia enquanto sua energia é drenada pela habilidade da garota, e a garota promete acabar com a vida de Isha quando terminar com o lobo. Ela parte com o lobo, então Isha diz aos anões que eles devem recuar. Eles têm uma reunião para que Isha possa explicar a situação, e ela se pergunta quem é a garota. As forças anãs estão em desordem e os lagartos estão se aproximando, então o rei Doran está furioso porque, a esse ritmo, o castelo cairá. Daisy aponta para Melos que Femelos está chorando após perder seu mestre, e ele o lembra do que os homens devem fazer quando veem uma mulher chorando. O lobo não a consola e apenas foge, mas é exatamente isso que Daisy tinha em mente. O lobo claramente tem um passado complicado, e Daisy tem certeza de que a garota com quem o lobo tentou falar deve saber de algo. Dazai vai à casa da garota e diz que gostaria de fazer algumas perguntas sobre o lobo. A garota abre a porta, mas Dazai fica chocado ao ver que ela é uma mulher muito velha. Isso é uma grande surpresa, mas Dazai admite que isso torna as coisas interessantes. Em outro lugar, vemos que a garota levou o lobo para o Templo Drayton. Este é um lugar com o qual ambos estão familiarizados, e o lobo a chama de Yuriko. Alguns guardas chegam para ajudar o lobo, mas Yuriko não permitirá que eles atrapalhem. De volta ao castelo, Isha explica que a garota pode ser uma das alunas do lobo. O lobo costumava ser mais apaixonado do que ninguém por treinar outros mundanos, mas um dia ele parou de repente e começou a se afogar em álcool. Isha não sabe porquê, mas não importa porque elas precisam salvar o lobo. Ela quer que Doran envie soldados para o templo, mas ele não tem soldados para ceder. As garotas dizem que farão o trabalho em vez disso, mas notam que Daisy está desaparecido. Ninguém o vê desde a noite anterior, e todos ficam chocados quando ele chega com a velha senhora. Daisy apenas diz para eles continuarem a conversa, mas Annette se pergunta por que Daisy está sempre encontrando novas mulheres. Um tempo depois, vemos que nosso grupo se equipou enquanto se preparam para resgatar o lobo. Os anões são conhecidos como artesãos experientes, e eles não decepcionaram nosso grupo com este novo e incrível equipamento. Daisy está desapontada ao ver que o item que ele pediu ainda não chegou, mas os outros não conseguem acreditar que ele precise de equipamento. Doran explica que o item que Daisy solicitou é muito especializado, e os artesãos estão confusos, então está demorando um pouco para terminarem. Daisy está desapontado com os artesãos, mas Doran já se cansou dele. Nier aponta que atravessar o deserto será extremamente árduo, e Toro aparece do nada. Eles não têm tempo para bobagens, então Tama se prepara para destruí-lo, mas Toro diz que mudou seus caminhos. Agora ele administra uma empresa de ônibus de dia e guarda o orfanato à noite. Tama não tem ideia do que é um ônibus, então Toro dá uma demonstração. Ele usa seu poder em um monstro próximo e revela que tem a habilidade de transformar qualquer coisa que toca em um veículo. Todos embarcam no ônibus, mas Toro se recusa a deixar Daisy embarcar depois do que ele fez com seu precioso animal de estimação outro dia. O ônibus parte, então as garotas imploram para ele ir buscar Daisy, mas ele se recusa. Dazai olha para o pedaço de seu precioso caixão e declara que era o único veículo destinado a ele. Dazai decide esperar ali, mas a velhinha implora para ele levá-la até o lobo. Isso é surpreendente porque ela não disse uma única palavra até agora, e ela declara que precisa ir para o lado do lobo. Dazai está indiferente como sempre, mas Melo quer ir também. Dazai já se cansou da obsessão daqueles que perseguem aqueles que amam, porque eles simplesmente descartam a razão. Eles também não usam o bom senso e não se importam em incomodar os outros. No entanto, isso faz uma bela história, então Dazai concorda em levar a velha senhora até o lobo. O grupo chega ao templo e encontra os guardas incapacitados, mas Hineta é avisada para não tocá-los porque eles têm vestígio de magia neles. Isha consente que o lobo está no templo, então eles marcham para dentro. Lá dentro eles descobrem que o lobo está em péssimas condições. O lobo pergunta por que eles estão ali, e Isha exige saber quem é a garota. Yuriko se apresenta como uma outra mundana que já foi instruída pelo lobo. No entanto, as pessoas agora a chamam de anjo caído da ganância. Ela não quer que seu tempo com o lobo seja interrompido, então ela invoca um exército de esqueletos. Uma luta irrompe, então o lobo implora para Yuriko parar. O lobo a ensinou a nunca cair diante do inimigo, então ela ignora seus apelos. Há uma tonelada de esqueletos, mas o grupo dela se sai bem em repeli-los. A luta se intensifica, e Tom fica feliz em ver que seu novo equipamento permite que ela cause um dano considerável. Os esqueletos parecem infinitos, então Yuriko explica que a batalha continuará até que eles caiam. Yuriko não vai parar até conseguir o que quer, e seu dom chamado ganância empodera. Isha exige saber o que aconteceu entre Yuriko e o lobo porque ela tem certeza de que o lobo a tratou bem como professor. Uma retrospectiva mostra que Yuriko trabalhou duro para aperfeiçoar sua habilidade, mas o lobo determinou que seus poderes não eram adequados para combate. Ele explicou que não é absolutamente necessário que outros mundanos desafiem o Senhor das Trevas, e que ela poderia viver uma vida normal. Yuriko rejeitou essa ideia porque sabia que este mundo precisava que o Senhor das Trevas fosse derrotado. O lobo reconheceu sua determinação e ele tinha certeza de que seu trabalho árduo daria frutos um dia.
Yuriko concorda que o lobo foi um ótimo professor e que ela gostava de passar todo o tempo com ele. Tudo estava perfeito até que um dia um certo outro mundano apareceu. Era outra garota, e por algum motivo o lobo mudou completamente. Essa garota era uma prodígio e o lobo ficou obcecado em ensiná-la. Ele parou de prestar atenção em Yuriko, mas Yuriko continuou treinando duro para derrotar o Senhor das Trevas. Foi o que ela disse a si mesma, mas na realidade suas motivações eram algo completamente diferente. Na verdade, ela esperava que todo o seu treinamento levasse o lobo a olhá-la novamente. No entanto, um dia, quando ela foi mostrar ao lobo algum progresso que havia feito, Yuriko ouviu o lobo dizer à nova garota que seria ela derrotar o Senhor das Trevas. O lobo disse à garota que ela era a que ele estava esperando, e isso provou ser a gota d'água para Yuriko. Seu poder floresceu como o lobo uma vez lhe disse que faria, mas foi por um motivo errado. Yuriko eliminou a nova garota, fazendo o lobo perder a cabeça, e Yuriko se tornou o que é hoje. Yuriko tem certeza de que seus poderes nunca teriam despertado se não fosse por esses eventos, então ela acredita ao lobo por ainda ensiná-la de alguma forma. Yuriko combina seus esqueletos em um monstro maior e explica que tirou a vida de uma garota inocente simplesmente porque foi consumida por seus desejos. Yuriko não se considera mais humana, então tudo o que resta é ela cair o mais fundo que puder. O lobo grita para todos fugirem, mas é tarde demais, pois Yuriko já decidiu que quer que todos morram. Ela desencadeia seu ataque final, mas Daisy invade o templo em seu novíssimo caixão. Dazei simplesmente pediu um caixão autopropelido, mas os anões foram além com sua criação. Dazei pede desculpas por interromper e nota que Yuriko se parece muito com alguém. Ele instrui Melos a trazer alguém, e o lobo fica chocado ao ver a velha senhora. Yuriko fica ainda mais chocada quando percebe que esta era a garota que ela eliminou. Dazei revela que já terminou de ler a história da irmã mais nova, então agora é a vez de Yuriko. Todos ficam chocados ao saber que essas duas garotas são irmãs, e Dazei revela que a velha senhora chamada Hikari contou tudo a elas. Com o pai delas, as duas garotas formavam uma família de 3. Hikari era doentia desde a infância, e Yuriko ficava ao lado dela e cuidava dela. Não importa o quão doente Hikari ficasse, Yuriko nunca deixava. Yuriko diz a Hikari para parar de contar a história delas, mas Dazei já ouviu tudo, e ele ficou tocado pela bondade de Yuriko. Yuriko tenta silenciá-lo também, mas a equipe de Dazei vem em sua defesa. Dazei pede desculpas porque ele é um autor e não pode perecer até terminar de escrever a história de Yuriko. Yuriko não aguenta ser chamada de irmã mais velha gentil, e ela revela a verdade. Na verdade, ela sempre odiou Yuriko porque ela roubou sua juventude dela. Yuriko não podia viver sua vida por causa de Hikari, então ela ficou feliz quando chegou a este novo mundo. Ela estava longe de Hikari, então achou que finalmente poderia viver sua vida. No entanto, Hikari apareceu e tirou tudo dela de novo. Foi aí que Yuriko decidiu que Hikari nunca mais tiraria nada dela. Yuriko declara que agora é gananciosa e vai adquirir tudo o que quiser. Daisy gostaria de saber o que ela quer, mas Yuriko já se cansou dele. Ela tenta eliminar Daisy, mas Wolf o resgata e leva o dano em seu lugar. Wolf pede desculpas por não ter visto a dor dela antes, mas Daisy diz para ele ficar fora da situação. Ele não tem papel na história de amor que quer escrever. Daisy pergunta mais uma vez o que Yuriko quer, mas ela apenas o ataca. Daisy não se intimida e explica que só quer escrever sobre o que ela realmente sente, então Yuriko finalmente cede. Um vislumbre do passado mostra que Yuriko estava animada com sua formatura, mas seu pai a ignorou para dar atenção a Hikari. Ele foi trabalhar e deixou Yuriko cuidando da irmã. Yuriko sentiu ciúmes de outros alunos sendo parabenizados pela formatura e deixou Hikari sozinha para ir à sua formatura. Yuriko teve que aceitar que se formaria sozinha e se parabenizou. Naquela noite, seu pai ficou furioso com Yuriko por ter deixado Hikari, pois ela quase morreu enquanto estava fora. O pai deles repreendeu Yuriko, colocando toda a culpa nela, e não se importou nem um pouco com a formatura de Yuriko. Yuriko só queria ser mais vista, e foi quando ela encontrou seu fim nas rodas do Truck-kun. Yuriko percebeu que seu desejo quase tirou a vida de sua irmã, e ela simplesmente repetiu a mesma coisa neste mundo. Yuriko não se considera uma irmã mais velha carinhosa. Ela apenas pensa que é gananciosa e feia. Yuriko soluça incontrolavelmente, mas Daisy aponta que não há uma pessoa neste mundo inteiro que não queira ser vista. Ele diz que Yuriko não é nada gananciosa, e que ela é apenas uma garota gentil e um pouco desajeitada. Nesse exato momento, Hikari vai abraçar a irmã e pede desculpas, pois não tinha ideia de quão ruins as coisas estavam para ela. Daisy então revela por que Hikari foi invocada para este mundo em primeiro lugar. Acontece que Hikari ficou solitária sem Yuriko e perdeu a esperança em um mundo sem ela. Mesmo que Hikari seja uma senhora agora, ela seguiu Yuriko até aqui só para vê-la novamente. Wolf percebe agora que falhou como professor, e temos outro vislumbre de quando Hikari chegou a este mundo. Yuriko ficou feliz em ver Hikari, mas estava preocupada com a doença dela.
Felizmente, Hikari não sentia mais dor, e Yuriko ficou feliz que sua irmã não teria mais que sofrer. Acontece que Hikari prometeu se tornar forte o suficiente para derrotar o Senhor das Trevas, desde que Wolf prometesse deixar Yuriko viver uma vida livre. Hikari percebeu que tirou a vida de Yuriko em seu antigo mundo, então ela queria que ela fosse feliz neste mundo. Isso faz Wolf perceber que as irmãs sempre se amaram. A história de amor de Daisy está finalmente completa, e Wolf fica maravilhado ao testemunhar o poder de Daisy em primeira mão. O monstro de Yuriko é destruído, e isso restaura a juventude de Hikari. Wolf também voltou ao normal, assim como tudo mais que foi danificado. As irmãs vão retornar ao seu mundo, então Yuriko pede desculpas por tudo que fez. Mais importante, porém, ela agradece a Wolf por permitir que ela aproveitasse um pouco de sua juventude. As duas irmãs dão as mãos e são teletransportadas. As duas retornam ao seu mundo e Hikari explica que teve um sonho muito longo. Ela está com muita vergonha de contar a Yuriko sobre isso, mas Yuriko diz que elas têm tempo de sobra para conversar. Hikari concorda em contar e começa explicando que sonhou com um mundo distante, muito diferente deste. De volta com os anões, eles conseguiram repelir o exército de lagartos e reivindicar a vitória. Doran, no entanto, os impede e declara que não é uma vitória até que Wolf e os outros retornem em segurança. Em outro lugar, o Papa é informado que Daisy enviou outro forasteiro, e o Papa finalmente decidiu que Daisy é realmente aquele que ele estava esperando, aquele que será o salvador do mundo. De volta com Daisy, Wolf está pronto para voltar para o castelo, mas Tama aponta que ele nem sequer fez nada durante a luta. Daisy não parece animado para retornar, e é porque ele percebeu que alguém mais chegou. Nesse exato momento, o anjo caído da miséria irrompe. Gula e Avareza foram derrotadas, então Sengoku decide que terá que acabar com Daisy e seu grupo. Tama percebe que esse cara é muito poderoso, mas Wolf está surpreendentemente grato por sua aparição. Ele diz que se não fosse por Sengoku, ele não teria uma chance de se redimir. Wolf espanta a todos com seu ataque poderoso, mas eles ficam chocados quando Sengoku explica que magia é ineficaz contra sua armadura. Os outros tentam derrubá-lo, mas Tama acaba sendo parada. Sengoku percebe que Tama é bastante forte, mas lhe falta experiência. Sengoku acha uma pena que ele terá que tirar a vida dela, mas ele não tem outra escolha. Ele invoca sua espada e vai atacá-la, mas todos ficam chocados quando Nier a resgata. O mais incrível é que a espada de Nier destruiu completamente a de Sengoku. Sengoku fica muito impressionado, então ele diz a Nier para aprimorar suas habilidades e vai embora. Tama agradece a seu salvador e todos celebram. Uma festa é dada no retorno, mas Wolf se pergunta se realmente foi certo eles invocarem forasteiros. Os forasteiros que foram invocados estavam muito infelizes em seus mundos antigos, e foram trazidos para este mundo por razões egoístas apenas para experimentar mais infelicidade. Lá fora, vemos que a garota misteriosa que continuamos vendo está se aproximando do castelo. Lá dentro, Daisy encoraja Melos a falar com a garota monstro, mas ele apenas tem seu coração esmagado. Daisy consola Melos, mas fica absolutamente chocado quando a garota estranha passa direto por ele. Daisy percebe que é Satin, e ela cumprimenta Daisy. Daisy não poderia estar mais feliz em ver que ela também foi trazida para este mundo, e mal pode esperar para contar tudo o que passou. No entanto, primeiro ele quer que eles cometam duplo suicídio. Daisy quer que eles pulem de uma janela juntos, mas ela o impede. Sachan aponta que Dazei mudou bastante desde a última vez que se viram, e ele parece muito mais animado agora. Dazei tenta desesperadamente dizer que não mudou, mas seus amigos chegam preocupados com ele. Fica claro para Sachan que Dazei encontrou algo melhor que a morte neste mundo, então ela decidiu que não pode mais ficar com ele. Daisy tenta chamá-la, então as garotas percebem quem ela é. Sachan já foi embora, e Daisy não consegue parar de tremer. No dia seguinte, todos agradecem ao anão que fez seus novos equipamentos. Seu nome é Rhodos, e as garotas dizem a Dazei para agradecê-lo pelo caixão que ele fez. Dazei ainda está completamente fora de si, e murmura sobre dizer a Sachin que ele não mudou nada. Dazei não aguenta suas emoções, então engole todas as suas pílulas sedativas. Nesse exato momento, Nier se lembra que quer perguntar a Roto sobre sua espada. Nier explica que ela foi capaz de destruir a espada de um anjo caído, mesmo que ele não seja muito forte. Roto dá uma olhada na espada e diz a Nier que ela é boa demais para ele. No entanto, Roto devolve a espada e diz a Nier que ele um dia pode se tornar um guerreiro digno da espada. Nesse exato momento, todos se assustam quando Daisy liga seu caixão. Roto avisa que ele tem muito poder, então Daisy pode perder a vida se não for cuidadoso. É isso que Daisy quer, então ele decide que esta noite ele vai dirigir até o fim de sua vida. Daisy se despede enquanto parte, e os outros o perseguem. Em outro lugar, o Homem do Smoking se pergunta por que Sengoku parece tão feliz. Sachin chega, e o Homem do Smoking se surpreende ao ver que ela também está bem feliz. O Homem do Smoking reclama que só restam 5 anjos caídos, então Satin aponta que ele não faz nada e apenas se esconde no castelo. Satin confirmou que Dazei tem o poder de mudar este mundo, e ele é tão maravilhoso quanto sempre. Por causa disso, Dazei é o único digno dela.
De volta com o nosso grupo, as garotas estão chateadas porque perderam Dazei. Um cara aparece do nada e explica que um certo herói fez sua parada ali antes de ir para o castelo do Senhor das Trevas. Isso foi um grande negócio para eles, então eles fizeram uma estátua do herói lutando contra o Senhor das Trevas. Tama, no entanto, aponta que parece que o herói está fugindo de um monstro. O cara explica que a estátua do herói deveria estar virada para o outro lado, mas algum louco dirigindo um veículo estranho acabou batendo nela. Nosso grupo quer ir atrás dele, mas o cara adverte contra isso porque Daisy foi em alta velocidade em direção ao santuário no final da vila. Aquele santuário leva a uma terra proibida chamada Laranja, e é onde vive a Rainha das Fadas. O cara diz para não se preocuparem com Daisy, pois ninguém pode entrar em Laranja sem passar por algumas provações primeiro. No santuário, uma voz aterrorizante pergunta a Daisy se ele busca a proteção da rainha. A voz assume que Daisy não terá chance de passar pelas provações, então ele diz para ele voltar. Daisy apenas fica irritado e se esconde em seu caixão, mas o primeiro teste se aproxima rapidamente. É um teste de força, e a voz aterrorizante se revela um monstro gigante e poderoso. O monstro começa a falar sobre quão desafiador será seu teste, mas Dazai simplesmente passa por ele. Dazai então faz o mesmo para o teste de inteligência e o teste de espírito. O cara explica ao grupo que apenas o herói lendário passou por todos os 3 testes e recebeu a bênção da rainha. Annette está preocupada com Dazai, mas ninguém acha que ele conseguirá passar nas provações. Eles estão, é claro, errados, pois Daisy passa nas provações e é teletransportado para algum lugar. A Rainha das Fadas o cumprimenta e explica que ele é apenas a segunda pessoa a chegar lá. Daisy assume que este é um paraíso, o que significa que ele finalmente morreu, mas lhe dizem que este lugar se chama Laranja. Algumas fadas gêmeas dizem a ele para se curvar à rainha delas, mas Dazai as ignora. Ele deixa cair suas pílulas em um lugar muito inconveniente, e isso deixa as gêmeas muito chateadas. A rainha se apresenta como Oberus e explica que concede proteção a qualquer um que tenha passado pelas provações. Tudo o que ela quer é paz neste mundo, e agora é dever de Daisy aceitar sua proteção e realizar seu desejo. Ela tem apenas uma pergunta para ele, então pergunta a Daisy o que é necessário para salvar o mundo. É confiança nos outros ou poder absoluto? As fadas esperam ansiosamente por sua resposta, mas Daisy apenas escolhe sua própria resposta e diz que aquele em quem ele confiava o deixou, então agora ele só quer morrer. Daisy é repreendido, e ele parece pensar que foi levado para outro mundo novamente. Ele está sendo solicitado a salvar este mundo também, mas nada importa para ele agora que ele perdeu sua alma gêmea Sachan. Ele está completamente indiferente ao sofrimento dos outros, e as gêmeas determinam que estavam erradas sobre ele. A rainha ainda não tomou sua decisão, pois explica que ele tem a proteção de Ash, o espírito da árvore do mundo. Isso é um grande negócio, então a rainha se pergunta por que é que escolheu Daisy. Ela exige saber qual bênção é que lhe deu, então Daisy explica que ela tornou suas pílulas infinitas. Daisy oferece a todos um pouco, mas as gêmeas já se cansaram dele. Elas querem mandá-lo de volta, mas a rainha as lembra do herói lendário que veio antes dele. Ela escolheu dar a ele sua proteção, mas ele falhou em trazer paz ao mundo. Agora o mundo caiu ainda mais no caos. Os elfos sagrados no norte se opuseram aos anjos caídos, e os incontáveis forasteiros obscureceram as linhas entre o bem e o mal. A rainha determinou que não há nada que aqueles com corações justos possam fazer sobre esta situação. Daisy é diferente, e ela acha que trazê-lo para o mundo dela não foi um erro. Foi como se o outro mundo tivesse empurrado para cá. A rainha explica a Daisy que ele será reunido com sua alma gêmea no final de sua jornada. Ela não pede a ele para salvar o mundo, e em vez disso, ela apenas quer que ele viva um pouco mais para que possa continuar sua jornada. Ela decidiu que é isso que o mundo quer. Daisy acha que ela está tentando animá-lo, então ele agradece a gigante. O presente de despedida dela é um apito que lhe dará a força das fadas sempre que estiverem em apuros. A rainha manda Daisy de volta para o mundo dele, mas as gêmeas se perguntam por que ela daria um item tão poderoso. De volta com o grupo, as garotas se preocupam com Daisy, e Nier se pergunta o que acontecerá se Daisy voltar. Ele foi rejeitado pela alma gêmea, então eles se perguntam se a jornada deles juntos terá que acabar. Annette se recusa a aceitar essa ideia, e ela também é esmagada por Daisy. Daisy pede desculpas calmamente, mas o cara de antes fica horrorizado ao ver que Daisy causou ainda mais danos à estátua do herói. Daz o ignora para soprar o apito da rainha, e uma das gêmeas é invocada. Daisy pede para ela consertar a estátua, mas ela se recusa. A rainha deixa claro que é isso que ela quis dizer com emprestar a força deles a Daisy, e deseja sorte a Solulu. Nosso grupo se prepara para ir embora, e Solulu não acredita que a vida dela tomou um rumo tão infeliz. Perto dali, Yushu se pergunta por que Wolf não levou Daisy para ver o Papa, então ele explica que eles erraram ao interferir em primeiro lugar. Em outro lugar, o Papa tem certeza de que o mundo quer algo de Daisy, mas ele não sabe se é paz ou caos. Todos os outros personagens da história pensam a mesma coisa, pois reconhecem que o destino deste mundo está nas mãos de Daisy. Dazai não percebe nada disso enquanto caminha pelo deserto e seu grupo empurra seu caixão para ele.
Eles reclamam que está muito mais pesado que o antigo, mas notam que Dazai está muito sério. Ele olha para os seus braceletes e apenas diz à equipe que é hora de continuar a jornada. Obrigado por assistir ao meu resumo. Inscreva-se no canal para mais vídeos.